Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio de Um Pode Tudo. Queria agradecer as visualizações, os feedbacks que recebemos. E hoje aqui nós trazemos com um desafio para todos vocês aqui, né? Eu e a Débora somos jovens ainda, acredito nisso, né? Que nós claro somos que jovens. sou. Né? E como vocês também são, mas nós tentamos vencer o desafio diário de sair do sedentarismo, né? Então hoje a gente vai tentar estimulá-los e trazer informações para vocês sobre como tentar sair do sedentarismo. Nós vamos ter várias informações aqui, né, Dé? Vida saudável, longevidade. E eu, de novo, estou muito feliz aqui com a nossa convidada hoje, que veio nos prestigiar, veio nos presentear com ela aqui, né? Nós já havíamos conversado e aí as agendas se encontraram. E hoje eu tenho o grande prazer de trazer aqui uma pessoa querida, que foi professora das minhas filhas. Só sua? Das nossas, então tá das bom. nossas. Então tá bom. E ela é professora de educação física, formada em educação física, né? Professora de natação também, foi a primeira professora de natação da vida sou, né? Ela se diz aventureira, achei o máximo isso. Personal trainer e empreendedora, né? Dona do Espaço Crescer Moca e da Forme Coaching Fitness. Olha que coisa mais linda, chique. Estou muito feliz aqui de receber a Franz Rosa. Seja muito bem-vinda. Ai, que Fran. linda, né? Muito obrigada. Obrigada Por por essa apresentação incrível. Obrigada por Uau. estar aqui conosco. Imagina, É um prazer ter você aqui. Para falar de coisa boa, assim, porque, Fran, você sabe, a gente já conversou um pouco, o objetivo nosso aqui é trazer informação boa, importante, motivadora para as pessoas, para todo mundo que tiver acesso a um Pode Tudo, né? Muito legal. Porque a gente tá cansado de ver notícia pesada por aí, então aqui é um momento de falar de coisa boa. E falar Perfeita. de atividade física é falar de coisa boa, porque é saúde, né? Com certeza. Então, com assim, certeza. eu vou lançar já uma pergunta blaster pra você, já pra começar. Começando. Que é assim, por que treinar é importante? Por que treinar é importante? Poxa, você já veio pra puxar a orelha de todo mundo Já, aqui, então, né? já. Vocês estão treinando? Inclusive a minha... Vocês estão treinando? Sair Essa da academia agora. Essa é a minha Tem que pergunta. ter- É uma pergunta em cima de outra, Sim, Tem que entendeu? ter a sim, coerência. sim. Tem que ter a coerência. Sim. Bom, assim, eu vou deixar bem claro o que eu passo para os meus alunos. Uhum. Que é, eu gosto de conversar com eles igual a gente está conversando aqui. Para mim, na vida, existem 3 coisas, que são as 3 coisas mais importantes da vida. Que sem uma dessas 3, você morre. É simples. Para mim, eu gosto de ser bem objetiva. Então, assim, comer, dormir e treinar. Comer, dormir e treinar. Comer eu coloco também beber água, tá? É o fato de beber Se água. hidratar. Isso. Óbvio que depende muito das condições físicas das pessoas, depende do clima, depende de várias coisas. Mas a gente não consegue sobreviver muito tempo sem comer. E no máximo de 3 a 5 dias, se eu não me engano, sem água, a gente morre, a gente entra em óbito. Segundo alguns estudos, agora, Marcelo, não sei se você está sabendo, mas foi falado que se a gente ficar 4 dias sem uma noite de sono, a gente também morre. 4 dias sem dormir. E o treinar, né? Mas e aí? E treinar? Sabe que a gente, para ter uma vida saudável, a gente precisa comer bem, a gente precisa dormir bem e a gente precisa treinar. O que significa, mas morre se não treinar? É uma morte, eu falo que é uma morte lenta. O corpo da gente, ele é preparado e ele foi criado para que a gente se movimente. Então, o treinar, por que o treinar é importante? Para você se manter vivo, para você ter uma vida saudável, para você conseguir fazer coisas que você não consegue se você não tiver uma massa muscular. Se você não tiver... Eu não tô falando assim, ser fitness, ser trincado, não tô falando disso. Esse não é o objetivo aqui. Mas é realmente ter uma vida saudável, não ser sedentário. É por isso que é importante treinar. Deixa eu fazer uma pergunta sobre treinar, né? O Drauzio Varela, eu adoro o Drauzio Varela, acho que é um exemplo Ele é ótimo. de médico, de atleta, Sim. né? De pessoa. E ele diz o seguinte, né? Que ele falou que não é natural. Ele
fazer exercício. Porque a gente foi selecionado e a evolução nos trouxe para ficar esperando o bote. Acumular energia para gastar naquele momento da caça. Tá. Só que a gente não caça mais. A gente vai O no homem mercado evoluiu, né? e pega o pacote lá do hambúrguer. Então, não é natural pra gente. Então, precisa de um esforço mútuo, né? Você não vê ele brinca assim, né? Você não vê uma girafa ou um leão com uma faixa na cabeça, agora eu vou correr. Não, ele tá lá esperando. Você para tempo pra ele correr. Tá esperando o bote. Uhum. Então, realmente, é importante treinar, mas não é natural. Sim. Exige um esforço, exige uma vontade para que a gente possa treinar. E a gente dá um testemunho aqui, né? Que nós, né, no final de 2021, um paciente me deu um tapa na cara, assim, né? Falou, doutor, você não treina? Nossa. Eu olhei assim e falei, não, eu não treino. Mas o senhor deve treinar. Eu falei, você tem total razão. Você tem total razão nisso. Eu vou te indicar um personal trainer, que era um personal trainer dele. E acabei conversando com o cara, não deu muito certo, horário, valores e tal. Falei, Débora, você vai ter que ir atrás de uma academia. Bom. Você vai ter que ir atrás da academia. E a gente aproveitou uma Black Friday e começou a nossa academia. Eu falei, ó... Então, aqui eu vou fazer uma confissão. Que ele falou, Débora, você vai atrás da academia. Débora foi atrás da academia? Não. Marcelo tomou a frente, passei, fui lá, conheci, quero te levar para você conhecer. Legal. Aí no sábado eu fui com ele já assim, não, porque eu vou fechar, vou fazer a matrícula e tal. E aí pegamos de fato uma Black Friday no começo e tal. E aí começamos, né? E a gente fez um cálculo e fez uma promessa um pro outro. Porque na academia tinha aula. Eu gosto de aula, porque eu tenho medo de errar. Sim, no legal. exercício. Sim. Você vai falar todos esses detalhes. Uhum. E eu falei, não vou fazer aula. Ela gosta de bike, eu não gosto muito de bike, mas eu gosto dos exercícios lá, que tem um circuito que faz na academia. Funcional. Vou falar do nome da minha academia, Galpão 4. Sim, ótimo. Eu gosto, lá na Teresina. O Felipe, o Gelson, excelentes professores. E eu falei, nós temos um compromisso. Eu exijo, brincando, né? Mas no mínimo 10 a 14 aulas por mês. Legal, muito bom. E a gente criou essa meta e essa meta foi cumprida. Né? Sim, a coisa foi caminhando num nível, eu confesso de novo, vou fazer várias confissões hoje aqui, meu Deus do céu. Confesse vou puxar a orelha dela. Ai, meu Deus. Que, assim, tem vezes que eu tô super empolgada, mas o clima me ajuda demais. Eu fico muito mais animada quando tá aquele sol, aquele calorzinho e tal. Eu vou de segunda a sexta. Legal, todos os dias. Todos os dias. Legal. Então, faço musculação 3 vezes por semana e bike 2 vezes por semana. Mas isso não é... Não vou dizer, vão falar, Débora, você está mentindo, porque não é direto. Você não Às tem vezes acontece de... Não, por exemplo, semana passada eu fui 3 vezes, não fui 5. Mas 3 vezes eu ainda acho que tá bom, sim, com né? certeza. 5 vezes é uma exigência que eu tenho comigo, que eu acho que tem que ser assim por conta de diferenciar a bike da musculação que eu estou aprendendo a ter gosto por. Que legal. Porque eu não tinha. Eu tinha muito preconceito com os aparelhos. Exatamente por até uma questão que eu vou talvez adiantar um pouquinho, mas que eu quero que você fale depois. De errar, de trabalhar um músculo errado, de me machucar. Sim, né? acontece muito. Então, embora também temos lá os professores que nos auxiliam e tudo mais, né? Mas, assim, esse compromisso desde então, né? Final de 2021 foi, né, amor? Que legal. A gente... Parabéns. Na verdade, eu retomei, porque quando eu fiz 40 anos, eu decidi fazer academia. Aí, de fato, eu também ia todos os dias. Nossa, uma vez eu fiz uma destro, em jejum de manhã, assim, tava 87. Tava, nossa, maravilha. E aí, depois, por questões de trabalho, eu parei. Então, aí veio pandemia e tal. E em 2021, no final, a gente retomou. Mas, pra gente retomar, quando eu fico um pouco irritado, o que você fala pra fazer? Não, porque é incrível, né? Às vezes acontece de ele chegar meio nervoso do trabalho, assim, trânsito. Hoje o dia foi cheio e tal. Aí, ufa, daqui de lá. Fala assim, você não vai treinar, não, amor? Vai pra academia, vai. É ótimo, vai, né? Volta porque ele volta outra pessoa. Isso é um fato, mesmo, é isso. Entendeu?
É fato, que nem eu falei também de quando a gente tava com os meninos da banda aqui, né, amor? Sim, total. Quando ele vai tocar, quando ele vai pro estúdio, ele volta a outra É pessoa. uma sensação de prazer. Sim. E é isso mesmo que é essas toxinas que são Sim. liberadas. Então, mas baseado nesse exemplo Sim. meu, da Dé também, então quais são os benefícios? Então, além de tudo isso que vocês falaram dele voltar maravilhoso, o benefício do treino, ó, você viu, né? Voltar maravilhoso com 3 quilos a menos, né, Marcelo? Além de tudo isso, o treino, ele traz pra você, ele evita com que a gente tenha diversas doenças que a gente poderia ter quando for mais velho. Ou até agora, igual você falou, fibromialgia, glicose, enfim. Então, assim, além de melhorar seu bom humor, que foi isso que você falou, diminui a pressão arterial. Então, assim, quanta gente hoje sofre no Brasil e no mundo com hipertensão? Que, é uma doença que leva à morte. E as pessoas brincam, tipo, eu sou hipertenso. Não levam a sério. E, na minha opinião, é uma das doenças, assim, que mais vai matar mesmo. E tá matando. E as pessoas falam, o fulano de tal infartou. Gente, é por conta disso. O exercício físico ajuda. Vocês sabiam que o exercício físico é o remédio mais eficaz para depressão? Acredito. Claro. Gente, Acredito piamente. O que a gente pensa? É só a gente fazer exercício. Então, assim, eu tenho alunos hoje que vieram de quadro depressivo e que hoje está muito bem. Eu não sou médico, eu não tiro remédio de ninguém. Mas, assim, você percebe, você conversa e você vê que o psiquiatra diminuiu a medicação por conta do exercício. Então, assim, os benefícios do exercício... porque eu acho que também trabalhar autoestima também, certeza, né? O era isso que eu ia objetivo, falar. né, Fran? A autoestima. Então, assim, eu falo que além de você ficar forte e bonito, você vai ter uma vida saudável. Você vai conseguir andar com seus filhos, você vai conseguir, pai, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma escalada. E, você ter capacidade para fazer isso, o seu corpo conseguir fazer isso, é só através do treino. Não existe forma mágica, não existe outra coisa. Então, assim, as pessoas hoje têm milhares de coisas para deixar o corpo perfeito. E assim, eu não tô aqui para ser contra ninguém. Certo. Mas, assim, para mim, e não sou eu que estou falando, são os estudos. Exercício físico é o que te leva a uma vida saudável. Então, os benefícios que uma vida saudável traz para alguém que tem neto, que tem filho... Eu digo neto porque meu pai e minha mãe sabem que santo de casa não tem honra nenhuma, né? Sim. Sedentários. Sedentários. Veio uma netinha agora. Então, assim, um presente de Dia dos Pais. Bicicleta ergométrica. Presente do Dia das Mães. Halter. E é isso, eu monto pra eles lá. Então, assim, às vezes... Tem que fazer aí, né? Obrigada, conversa com eles vai aí. ter que fazer. E tem que fazer. Então, assim, hipertenso, minha mãe diabética. Então, assim, eu falei, agora que vocês têm um netinho, tem uma netinha... Porque vira um objetivo, né? Eu quero acompanhar a vida do meu neto, né? Esses dias estava rolando na internet, vocês devem ter visto. Uma pessoa que falou assim, você morreria pelos seus filhos? E vocês morreriam pelos filhos de vocês? Daria vida. Daria vida, não daria? E você viveria pra eles? Nossa Senhora. Porque viver pra É o que a eles gente mais quer. é muito difícil. Você tem que comer bem, você tem que treinar, você tem que ter uma vida saudável pra você ter mais tempo de vida com eles. É isso. Exato. Uma vez eu fiz um cálculo. Primeiro que eu vou ser sincero aqui também. Eu acho que eu e a maioria da população se pensar muito, não vai fazer exercício. Sim. Então, não pense, vai. Sim, isso, perfeito, Não pense, Marcelo, vai. perfeito. Então, assim, vou chegar em casa, vou tomar um banho. Não vai mais, não vai mais. É sair do trabalho e ir pra academia. É isso aí. Ou é acordar de manhã antes do trabalho e ir pra academia. Ou fazer... Eu corria no caminho... Antes, quando eu corria no caminho do trabalho à casa. Pra voltar Porque pra se eu casa, chegasse voltava em correndo. casa, eu não sairia de Não casa. saía. Então, e aí depois você sente os benefícios. Mas Sim. mesmo 1 ano, 2 anos, se você pensar para ir, é difícil. É difícil. Você quer parar, comer um pãozinho, uma Sim. manteiguinha, um leitinho. Se você comeu, ainda vai ficar mais indigesto. Então, assim, não pensem, façam. É isso aí. Façam. E ao mesmo tempo, eu gosto de matemática, eu gosto de número. Assim, meia hora a 1 hora por dia significa menos de 10%, muito menos de Muito 10% menos. Isso aí. do tempo É isso do aí. dia. O que custa, né? E se Marcelo? você fizer isso, talvez você possa ganhar 5 a 10 anos de vida. Perfeito. E você não vai ter 100 anos de vida, você vai ter menos, ou seja, você ganha mais
com menos esforço. É isso. É uma economia isso. Tem que Perfeito. pensar nisso, né? Você faz o exercício, você gasta menos de 5% do seu dia, É isso aí. muito menos de 5%, e pode ganhar de 5 a 10% do tempo da sua vida. Né? Óbvio que tem fatalidades, mas se você fizer isso, você está evitando uma morte precoce. Isso. Porque o mal do mundo é o sedentarismo. É isso, é o sedentarismo. É o que o sedentarismo leva, né? É o que ele leva. Perfeito, é isso Então, aí. por exemplo, uma pessoa que não... eu sou a leiga aqui da história e vocês vão me corrigir se eu estiver falando besteira, né? Porque assim, a pessoa não tem hipertensão e ela não treina. E aí come de tudo e tal, esses besteiróis todos que tem de fast food e tal, quando se dá conta, hipertensa. É uma surpresinha. Ou uma pessoa que não tem diabetes, e aí é a mesma coisa, né? Não que o treino vai salvar ou vai curar a sua doença. Sim. Por exemplo, eu sou hipertensa, mas eu sou desde os 26 anos. E totalmente controlada, porque eu tomo medicação, Sim. tudo, e ok. Mas não é porque também eu tomo remédio que eu fico só, porque eu sei que o exercício vai me ajudar. Sim. Né? Você já fez um teste? Quando você sair, você dá uma verificadinha, vê como que tá a sua pressão. E quando você voltar, faz a mesma coisa. Eu te garanto que vai estar melhor. Porque o treino, ele faz isso, ele ajuda. Então, assim, não é tirar medicação. Não, nem pelo amor de posso, Deus, porque nem pode. de fato eu Não tenho é muita dor de isso. cabeça e Sim. tal, né? Mas Mas a questão... Com certeza, exato. Diminui a resistência insulínica. E a questão do fortalecimento, né, Fran, também. Sim. A gente vai chegar Vai nesse chegar assunto lá. agora? Não, ainda não. Eu quero falar um pouquinho antes, assim, porque eu conheço também algumas pessoas que, tipo, se dizem ratos de academia, Sim. mas você observa a pessoa não emagreceu, não tem o corpo definido. Sim. E aí eu fico me questionando, porque assim, Débora, o meu objetivo, né, indo pra academia, de fato, o meu objetivo de vida não é mudar o meu corpo. Sim. Não é isso. Legal, isso é bom. Mas eu quero ter um exame de sangue saudável. Perfeito. Eu não quero ter dor no joelho, que eu comecei a ter, Sim. né? Então eu quero fortalecer. Mas eu queria entender por que será que tanta gente treina também e não acontece essa transformação visual, entende o que eu quero dizer? Sim, com certeza. Será que é porque ela tá fazendo algo errado? Tá treinando errado, ainda continua comendo, Sim, né? então, Qual é da sua experiência aí? Era isso onde eu ia chegar. O que acontece? O treino em si, ele não é milagroso. Ele não vai fazer um milagre. Como você diz, pessoas ratas de academia que não tem um corpo que você fala, a pessoa treina pra caramba, vive na academia e não tem um shape. Vamos dar esse exemplo, certo? Isso. O que acontece? A academia, ela é 30% da transformação corporal. O restante é a alimentação. Então, não adianta você treinar e continuar com a alimentação errada. Isso eu estou falando visivelmente e também na questão de saúde. Porque assim, não adianta você ser diabético, eu treinei e vou comer um bolo inteiro. Não vai, desculpa, não vai ter resultado. Não é assim que funciona. Então, o que acontece? Pra gente emagrecer, é simples. É uma coisa muito simples. A gente precisa entrar num déficit calórico. O que é um déficit calórico? É você consumir menos calorias do que você gasta. É simples. Então, eu gasto, a nutricionista vai fazer mais ou menos a sua caloria basal. Eu falei errado. Eu falei errado. Gastar mais energia. Gastar mais energia do que consome. Falei errado. Não, então, só para corrigir, perdão. Boa, perfeito. Não, perfeito. Mas acho que eu pensei certo, falei errado. Sim. Claro. Mas é isso, é você comer menos calorias do que você gasta. Sim. É simples. Então, assim, vamos supor, a sua caloria basal lá, você queima 1.800. Homem queima mais, tá? Então, isso dá um pouco de raiva. Fica tranquila. Né? Então, você, sei lá, 1.800 calorias você consumiu dentro desse dia 1.300 calorias. Você tem o quê? Você tem 500 calorias de sobra. Então, sobrou 500 calorias, você perdeu, você tá perdendo, porque você tá gastando mais energia. Então, assim, as pessoas que treinam, continuam com a alimentação errada, elas não vão ter aquela
visivelmente falando, aquela transformação. Mas assim, ainda assim emagrece. Às vezes, você percebe que a pessoa tem uma massa muscular diferente, etc. Alguma coisa do tipo. Mas em si, não vai ter transformação se continuar comendo mais do que gasta. Entendi. Aí eu vou agora fazer um gancho aqui, que em contrapartida também já percebi pessoas que tiveram uma transformação assim, você fala, meu Deus, mudou. Só o treino? Ou tem alguma coisa também em relação a suplemento, assim, que ajuda? Eu sou leiga, por isso que é curioso, não, tá certo, né? Perfeito, tem que perguntar mesmo. O que acontece? Hoje, acho que o Marcelo vai até me corrigir se eu estiver errado, mas esse ano foi proibido os... Fran, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sou hematologista. mas... Eu trato câncer do sangue. Eu não consigo acompanhar a literatura. Perfeito. Não, mas proibiram do exercício físico. Então, eu sei o mínimo do clínico geral, mas eu não acompanho, assim. Então, realmente, eu vou te dar uma informação. Por favor. Foi proibido. Pelo Conselho de Medicina que os médicos prescrevam medicamentos em si. A famosa, posso falar bomba? Claro, né? As pessoas conhecem isso. Para devidos fins estéticos. Então foi proibido, porque tinha muito médico fazendo isso. O que acontece? Sim, tem pessoas que têm aquela transformação, uau! Você fala, a pessoa, não tinha nada, agora tem tudo. Eu não posso afirmar que ela tenha tido alguma ajuda com esses tipos de anabolizante. Mas, então, é possível só com o treino, com a musculação? Com certeza. É possível com Só que é treino. mais a longo prazo, então. Sim, a gente não pode, assim, não é um bolo. Eu sempre digo isso para as pessoas que treinam, para as pessoas que vão começar a treinar. Precisa ter paciência. Não é de um dia pra noite. A pessoa, vou dar um exemplo, alguém que é obeso, começou a treinar, ele vai ter aquela queda, perdeu muito peso. Vai ter uma hora que ele vai parar. Dá uma estabilizada. É isso aí, ele estabiliza. E assim, a perda de peso, ela faz isso. Ela faz isso mesmo. E a gente precisa ter paciência. Então, assim, tem pessoas que falam, eu não vou treinar porque eu precisava, sei lá, pro mês que vem. E se você tivesse começado há um mês atrás? Você já tinha quanto tempo? Então, assim, é por isso que eu falo, não, como o Marcelo disse no começo, a gente não pode pensar muito. Porque vai demorar. Mas vem. Pensa que a saúde, ninguém tá preocupado com o que vai acontecer, se você vai morrer daqui, sei lá quantos anos. A gente tem que cuidar agora, e é hoje. E nunca é tarde para começar. Eu acho que a atividade física, né, tem que fazer parte de uma das tarefas diárias, como tomar banho, trabalhar, comer, né? E beber água. É o remédio mais barato e que talvez seja mais eficiente. Eu acho que é o olhar que tem que mudar. Né? O olhar das pessoas tem que mudar. Porque é o mesmo raciocínio seu aqui, né? Você é hipertensa, eu também sou. Eu não... continue hipertenso. Você sempre vai ser uma doença crônica. Sim. Mas você está controlando melhor a sua doença. Sim. Você está controlando melhor a sua doença. Isso. Pode ter ajustes de medicação depois, com o tempo. Isso mas, mesmo. Com certeza, você está tendo benefício. Com certeza. Porque, assim, eu há anos que eu faço acompanhamento com mapa, né? Que eu faço anualmente e tal. Nunca mais tive pico. Olha Ela só. é totalmente estabilizada, Tá mas eu sei que é óbvio que é a medicação, mas não fico sem de jeito nenhum. Fico desesperada quando. Não é pra ficar mesmo. Não pode ficar. Tem que tomar. Mas eu sei que o exercício ajuda. Agora, assim, uma coisa também que é importante é que, como você disse, né? Por que deixar para amanhã? Tem que começar sempre. Sim. E, ao mesmo tempo, não criar metas inalcançáveis. Isso, perfeito, né? Marcelo, perfeito colocação. A gente tem que ter metas fracionadas. É isso aí. E alcançáveis, para você não se decepcionar com você mesmo. Isso. Você tem que se respeitar. Né? isso. Então, assim, eu quero correr uma maratona. Você não vai correr uma maratona. Você vai correr 5 quilômetros depois de uns 2-3 meses. Isso, cara. E vai ser legal pra caramba. É uma baita conquista correr 5 quilômetros. Com certeza. Tesão correr 5 quilômetros. Maravilhoso. Se eu corresse 5 quilômetros todo dia, Nossa. eu estaria muito melhor do que eu tô hoje. Sim, a vida... Então, é muito gostoso. Então, assim, crie metas fracionadas e alcançáveis. Isso aí. Isso vai te dar... você vai se conseguir vai te realizar, estimular. você vai conseguir se enxergar
E você... Entra na motivação que a gente falou do isso. começo, né? E crie metas, é Sim, importante. e às vezes, assim, não gosto muito de falar isso, mas às vezes você tem que se autocobrar. Publique as suas metas. Isso. E fala, olha, daqui dia 30 de agosto, Vou pôr lá baseado, obviamente... Vou pôr no meu Instagram e depois se não baseado- cumprir eu passo vergonha, né? Exatamente. Mas é sim, por aí. Eu gosto muito Sim. disso, mas é um fato. Sim. A gente vive numa rede social. Sim, sim. Então, assim, mas baseado numa pessoa especializada, não, se você fizer todas essas atividades, se não lesionar, com certeza daqui 40 dias você vai estar alcançando tal objetivo. Mas é. E assim, acontece. Né? Eu digo Se sempre. você cria a disciplina, É muito acontece. engraçado, Eu digo assim, sempre eu isso. falo, né, que nem lá no... Como chama uma aula? Funcional, né? Sim, a funcional. Eu faço raramente, não é sempre. Eu adoro essa aula. Ele ama. Ela é eu muito gosto dinâmica, mais, né? e eu gosto mais da bike, Dinâmica. né? Enfim. Mas quando eu faço, que tem coisas que pra mim eu faço uma, duas, não dá mais, né? O professor fala que vamos, Débora, tal, não sei o quê. Mas assim, e eu quando ele manda correr, né, dentro do circuito manda correr, eu sempre sou a última a chegar. Eu falo, não me espere, Isso não é um continue ali. problema. Mas pra mim, aquilo já é tão importante, muito legal. porque eu consegui terminar. Eu tenho uma dificuldade. É muito engraçado, né? muito Eu sou meio controlador. Ah, E essa aula de circuito, eu consigo saber exatamente onde eu estou, quando vai acabar, quando vai recomeçar. Então isso pra mim me tranquiliza, sabe? Isso eu é bom. consigo Entendi, enxergar. eu não entendi. eu consigo enxergar o fim, consigo enxergar o começo, consigo enxergar o meio, tá tudo certo. entendi. Na aula de bike, eu não tenho esse controle. Entendi, de por isso que você brincadeira. Eu não tenho controle nenhum sobre a aula de bike. O que eu Não, fiz? Que eu porque- pedi pro meu professor. Posso fazer a playlist da aula? Ah, que legal. E Tipo, eu- era e a penúltima Felipão, música. Felipão, que Já era a penúltima música. Felipão, você tá ouvindo aí, você tá assistindo, e ele falou, sabiamente falou, mas sabiamente no sentido de professor, falou, Sim, sim. eu quero esse cara fazendo exercício comigo. Com certeza. Vou trazer ele pra mim. Faz. E eu fiz. E eu sabia que ele tem a hora da montanha, a hora da corrida, mas descendo. Então, eu coloquei as músicas pesadas. Entendi. E aí, quando ele coloca a playlist da minha playlist, Que legal, isso é bom. eu já sei que tá no meio, sei que legal. tá no fim, vai acabar. Eu vou Que eu- usar essa técnica aí com Eu os fico, alunos. Boa, eu né? fico numa bicicleta que eu não consigo ver o relógio. Ah, E entendi. aí eu consigo, ouvindo a música, eu falei, agora tá 3/4 Inteligente. da Quem ia levar? da aula. Olha, eu não tinha da pegado aula isso. tá. E agora vai ter a subida, porque agora vai vir um solo pesado, Olha que legal. um baixo. Depende, às vezes você continua embaixo. Não, é quem decide é o professor, mas Sim. provavelmente Ele ele que vai na hora botar uma decide. Não, montanha muito legal, bacana. Mas você sabe que eu ouvi falar de uma aula que tem também aqui, acho que é aqui no Tatuapé, inclusive, que é uma bike que tem flexão e tem bate-palma. Sim, sim. Não, Menina, a sua aula não é assim. não, a minha não é assim, mas eu tô louca pra É conhecer. legal, viu? Tô louca Bem pra conhecer, bacana. porque assim, o que me encanta na aula de bike, o que eu gosto, que você legal. falou que a funcional também é muito dinâmica, Sim, sim. mas pra mim na bike, o que me encanta são as músicas. Ai, que legal. Você Aquilo gosta me- de treinar. Eu gosto de ter Isso é música, legal. entendeu? Que nem a Isso é musculação eu não tinha esse carinho, Sim. porque é uma coisa, né? Eu fico só ali contando e aí vai 3 séries e vai não sei o Bota um quê. fone de ouvido. Então, mas se Bota eu um tudo lá no mas posso Spotify e falar? ouve e faz uma Se análise eu lá. mas- Exercício aí, então, pessoal. mas se eu coloco o fone de ouvido, eu perco um pouco a concentração, sabia? Olha só. Eu já parei pra pensar isso. Eu Já já- É nova percebi pra mim. isso em Nova, mim. nova. Porque o fone vai estar aqui, só Sim. eu, né? Então vai estar ali me dominando aqui. Então, de repente, eu não consigo contar. Sim, é o tempo de descanso, Entende? o número de Então eu série, me entendi. perco um pouco. Agora, lá quando é o geral, não. E aí você tá no Entendi. comando da voz do cara Sim. e tal, né? E me leva. Sim, Então é a é famosa isso, pessoa assim. que precisa de um personal. Mas assim, mesmo assim, eu tô pegando esse amorzinho Legal. aí pela musculação. Sim, eu gosto de deixar bem claro isso pras pessoas. Não é gostoso, gente. Não é legal. Não é o treino mais prazeroso da vida, a musculação. Mas ela é necessária. Muito necessário. Ela é necessária. Onde você vai, médicos... eles falam, tá fazendo musculação? Ah, tô fazendo 2 dias. Por que não tá fazendo 3? Então, assim, a musculação, ela teve um ator que perguntaram pra ele o seguinte: nossa, mas você treina há tanto tempo, você treina ainda? Perguntaram pra ele. Aí ele virou acho que foi um repórter, e ele falou assim: você bebe água?
Aí ele falou assim, eu bebo. Você percebe que você bebe água, você escova os dentes? Você percebe? Alguém já te perguntou, você ainda bebe água? Aí o repórter olhou pra ele e ele falou, porque a musculação, pra mim, o treino, faz parte da minha vida. Então. Eu não tenho escolha. É esse mindset que tem que fazer, é essa visão que tem que mudar. É essa visão. Não tem jeito. É isso, porque, muda, gente. A gente vai... O que tá acontecendo? Mais da metade da população tem sobrepeso. Nós, mulheres, ganhamos nisso. Você sabia disso? Que a gente tem... A porcentagem de mulheres com sobrepeso é maior do que a dos homens. E assim, onde que a gente vai parar? Hoje a gente tem uma... A gente vai falar um pouco sobre isso. A expectativa de vida tá diferente. Sim. A gente vai entrar nesse assunto depois. Então, sobre a musculação, me dá... Vou fazer meu testemunho aqui, porque pode ter gente com a mesma situação que eu. Musculação mesmo, ir lá no aparelho lá e ficar lá 3 séries de 15. Não gosto de fazer, não. Eu entendo. Não gosto porque eu acho muito repetitivo. Entendo. Tem que ter muita música pra mim, muita música pra eu poder sair daquele lugar, porque aquele lugar eu não consigo ficar. E ao mesmo tempo prestar atenção no exercício. Quando é a aula do circuito, já pra mim é uma outra pegada. Como você me convenceria a falar, Marcelo, eu sei que é importante, eu tento substituir na aula os grupos musculares, né? O professor, ele faz isso, e como eu sou um aluno assíduo, assim, eu não falto, eu faço 4 vezes por semana. Então, ele chega a distribuir musculação com aeróbico, né? Sim. Mas também posso ir para lá quando não consigo chegar naquele horário da aula. Sim, sim. E eu não faço muito. Quando eu falto nesse horário, eu vou para musculação. Mas eu não gosto. E a minha sensação é que eu não fiz direito. Vou explicar por quê. Sim, pode. Porque, para mim, tem que transpirar, tem que suar. E eu não sei se eu tô a minha carga está adequada, porque eu saio de lá, parece que eu não fiz nada na musculação. Isso é uma dúvida de muita gente, viu? E assim, será que eu fiz? Será que... Porque assim, quando eu faço a aula do funcional, eu falo, não, hoje valeu. Vou acabar com essa garrafa até o final, porque ainda gastei aquilo, né? Sim. E na musculação, não, eu faço... a toalhinha não dá nem pra secar a sobrancelha, assim, sabe? Então eu fico pensando, será que eu fiz direito, não fiz direito? Sim. Será que a carga está adequada ou não? Dificilmente eu tenho dor no tendão, eu acho que estou fazendo o movimento certo. Mas eu não sinto que deu uma pegada. Quando você tem uma dorzinha, você quer parar, né? Sim, então o que acontece? Dorzinha, não sentir nada. O fato de suar, de transpirar, só vai te dar um bem-estar. Isso não significa que você emagreceu mais ou que você treinou mais pesado. Isso não é isso. Para você manter a temperatura do corpo, você precisa transpirar. Então, se está muito quente, você vai transpirar e é isso. Seu corpo aqueceu muito. Só que para perder peso, a gente precisa fazer isso mesmo. O que acontece com a musculação? Por que tem muita gente que tem essa sensação que o Marcelo falou? Porque uma das coisas é o que você falou, a carga não está ajustada. Então, assim, a gente precisa treinar de acordo com a nossa capacidade. Uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos. Todos os dias que a gente treina, a gente faz um desafio. E eu dou essa dica para você e para a galera que está assistindo também. Você faz geralmente 3 de 12, 3 de 15, o que você faz? Geralmente os exercícios? Sim, na ou são musculação. 4 de 10 ou 3 de 15. Tá, boa. Então vamos pensar nos 3 de 15, tá bom? Então, você coloca uma carga que você chega na 15ª e você não sentiu nada na musculatura. Essa carga não é pra você, entendeu? Então, você precisa ajustar essa carga. É óbvio que é muito mais fácil que um professor faça isso pra você. Só que assim, a gente sabe que a academia em si, é difícil você ter esses profissionais. Eles passam pra você o seu treino, de vez em quando ele dá uma olhadinha ali pra ver se você tá fazendo ou não. Sim, corrige, certo, tudo. dá uma corrigida. Acho que a academia de vocês, claro, por vocês corrige. estão falando muito bem, isso é bom, mas tem academia que o cara nem olha. Não, olha sim. Tem isso é não, lá importante. tem esse acompanhamento. Isso é muito bom porque estimula vocês também. Só que faz um ajuste. Então assim, eu sempre digo, a gente precisa fazer com que a musculatura tenha uma
uma tensão, você tem aquela contração correta. Contração correta não é a palavra certa, que me fugiu por conta do Covid, a palavra. Não tem problema. Mas assim, as fibras precisam ser quebradas, vamos usar esse termo. Tá. Então, o que eu digo, eu sempre falo, aumenta a carga, faz de 6 a 8. Então, assim, tá cargão, tá fazendo certo, conseguiu fazer certo, faz de 6 a 8. Porque de 6 a 8, provavelmente, se você ajustar a sua carga, você não vai conseguir fazer 15. Chegou em 10, você já tá usando o corpo. Tá. Então, faz de 6 a 8. Fez de 6 a 8, conseguiu fazer 8. Sempre tenta fazer mais uma, certo? Correto? Não uma aqui, tô falando de rosca. Tá. Tenta fazer mais uma. Conseguiu fazer mais uma? Tenta mais uma. Chegou no 12ª, conseguiu fazer 12 tranquila? Aumenta a carga de novo. Volta para de 6 a 8. Porque aí você vai conseguir ver resultado no seu corpo e você vai sentir que você treinou. Então, o ideal é você ajustar uma carga e fazer menos repetições. Sim. Aí, adaptou a essa repetição, a essa carga, aí você aumenta a repetição. Sim, precisa desse estímulo. A gente precisa desse estímulo. Porque assim, senão assim, não que seja errado, tá? É melhor do que não fazer nada. Sim, Óbvio, claro. Melhor do que não fazer nada. Só que assim, você tá treinando, você tá tomando gosto por isso, então faça isso valer a pena. Faça certo. E hoje eu fui fazer o exercício, tinha o circuito lá que era para parar com a flexão. E tem a flexão certa, né? Que você... E tem a flexão migué que você coloca o joelho. Adaptada. Não é migué, gente. Flexão migué. E aí eu falei, beleza, a primeira eu vou fazer sem migué. Normal. Porque tem os 20 segundos. Aí eu fiz 11. Eu contei lá 11. E como eu sei que vai fazer 3 voltas, então eu falei, não sei se... Guardar energia. Geralmente a segunda é a melhor. A terceira já não tem tanta energia. Então eu falei, é 11. Quando eu cheguei na segundo circuito, eu perguntei ao professor, é melhor fazer 11 inteira ou 17 migué? Eu não falei migué, né? Eu falei com o joelho. Aí ele faz 12. É isso aí. Faz 12. É isso aí. Aí tá bom, então. Então, isso é uma coisa que é interessante, que eu acho que falta um pouco, sabe? Quando você vai começar, porque quem vai pra academia, o cara não sabe nada. Não sabe nada. Eu não sei nome de aparelho, ele fala do extensor, flexor, ele fala, não sei, ele estende, Débora, flexiona, Débora, me explicando, né? Mas é normal. Então, mas eu sou leiga, né? Obrigado. E aí, eu acho que isso é uma coisa que é interessante, de você dar uma teoria pro aluno, sim, sabe? Dar uma norte, linha. Né? E essas coisas que estão sendo ditas aqui são muito importantes, que nem você quando testemunha, que no seu terceiro circuito, você já quase não tem energia, isso me dá um conforto aqui, pessoal. Olá, pessoal. Eu finjo porque eu sei. Eu finjo ter. Não é que você finge ter, que eu fico olhando todo mundo e falo, nossa, todo mundo tá aqui, ó, uhul! E eu tô já cansada, morrendo. Faça musculação. Ai, não, por isso. Vai ajudar não, mais mas lá. É por isso que eu comecei, que eu tô te contando, porque eu não fazia. Eu não descia lá embaixo a musculação, eu não descia, eu passava reto. A gente precisa ter e força. agora não. Então, e aí quando eu vou... E essa outra coisa que você falou agora, pra mim, tá sendo maravilhoso, assim, de falar mais carga, menos repetição. Isso, mas isso é uma dúvida, sim. Que isso é uma dúvida que eu tinha, né? Assim, de falar. Porque tem horas que o professor fala, e aí, tá bom? Eu falo, nossa, tá leve. Isso. Aí fala, vou aumentar mais um pouquinho. Eu gosto de aumentar, eu gosto de me desafiar. Aí ele, não, tudo bem, mas se você não conseguir 12, faz 10. Vou dar um relato de uma amiga minha. Eu fui dar uma aula pra ela e ela acho que treina com a prima. E a prima sempre aumenta a carga. Você tem que aumentar a carga. Ela, não é meu objetivo, não é meu objetivo. E eu fui lá e ela falou isso pra mim depois. Ela falou assim, por que eu tenho que aumentar a carga? Por que eu tenho que aumentar a carga? E eu falei pra ela falou, não tenho força. Acho que foi mais ou menos isso. Eu não tenho força pra aumentar a carga. E é uma coisa que, assim, que eu falo que é o meu lema. Só tem força quem faz força. Se você não fizer força... No pain, no gain. Exatamente. Se você não faz força, você nunca vai ter força. Ela falou que essa frase mudou. Ela falou, mesmo. Agora eu entendi que eu preciso fazer mais força para eu ter mais força. Então, mas essa explicação eu acho que é fundamental para as pessoas Sim. entenderem. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ter dor. Então. Esse é o problema. E você tem bastante depois do treino? Não, agora eu tenho bem menos que no Olha começo. Que legal. Bem menos. Eu sinto tipo assim, eu sinto aquele músculo que eu sei que eu trabalhou. Peguei.
Mas... E uma coisa também que eu acho legal, assim, na nossa academia, eu posso dizer isso, não posso dizer em outras, que o clima é legal, né? Nossa, isso é maravilhoso, O clima é legal, gente. assim. Maravilhoso. Tem gente sarada? Tem, numa boa, e tem o gordinho, o velhinho. E tudo bem, é isso. E todo mundo não sabe, ninguém ali Isso é querendo... legal, ali não é desfile de roupinha de fitness, não, de isso- tênis combinando com a gente sempre sainha. É raiz ali, E né? nem assim, ninguém um olhando assim o outro, Olha lá, entendeu? como que é o nome da Não. academia? É a Galpão Uma 4. propaganda Gente, dá aqui, hein, desconto. pessoal? Olha Dá lá, desconto hein, aí. Gelson, Paulo. Desconto, olha aqui. por favor, Não, porque lá, depois sério, é um clima dessa... gostoso, Não, a gente assim, gosta gente- do clima da Eu fico, academia. eu fico à vontade, assim. Sim. Se aparece o umbigo ali com o pelão de fora, com o pneu aparecer, não tô nem aí, assim. bem. Não tô... Que legal, na isso boa, Eu assim. também não fico E estressada. você sabe que casal que treina junto, que vai junto pra academia, meu, isso dá uma diferença enorme na vida de vocês também. Quando vocês conseguirem ir junto, A gente eu sei vai que Não, às várias vezes vezes, acontece várias de vezes. dar, mas é Mas, raro meu, por causa dos horários de isso é trabalho, bom. né? E, meu, é muito legal. Eu dou aula pra casal, assim, Aham. meu, é diferente. Às vezes Não, é eles que querem nem se eu pegar, também, né? querem se Eu bater, mas nas tudo minhas bem. aulas de inglês também. Aula com casal é muito legal. vou tomar. Ah, põe água pra você. Sério mesmo. E o pessoal se diverte, né? Porque a Sim, a interação é E outra, né? A esposa que zoou o esposo. É, e eu Sim. chego assim pra academia, Felipe, Obrigada. acho que a Débora não veio, ele deu um miguezinho hoje, né? Não Ele foi. fica me controlando, Ah, Fran. Maravilhoso. Você acredita? É. Ele acha que eu não vou. Aí ela falou, ela não foi mesmo, Marcelo. Imagina, que isso? É, por aí mesmo, pessoal. Não, senhor, de jeito nenhum. Eu vou à academia, tá? Deixa Quando eu fazer- eu falo que não vou. Então, a gente falou bastante de musculação, vamos Sim, continuar sim, falando de sim, musculação, mas tem um exercício aeróbico que é Sim, importante. Que é o que vocês né? fazem. Que eu mais faço, eu acho que é isso que eu Sim, faço mesmo. sim. Eu não faço Então, muita musculação. a bike entra no aeróbico? Sim, sim, Então, sim. eu faço musculação e bike. É legal, é legal. O que acontece? Eu sou a favor de atividade física, do exercício físico, tá? O exercício físico, pra ser mais específico. Eu acho que todo mundo, meu, se você gostou, faça. É importante, movimente-se. Mas o que acontece? O aeróbico em si, dependendo do aeróbico, eu vou dar um exemplo de esteira, caminhada, corridas, apenas a corrida. O que acontece? Você precisa ter músculos fortes para você conseguir fazer o seu aeróbico cada vez melhor. Porque a gente entra na mesma questão da carga, quando você fala assim, eu devo aumentar, você também deve aumentar o seu exercício cardio. Ele treina seu cardiovascular, ele treina seu sistema respiratório, é maravilhoso. É importantíssimo, deveríamos fazer todos os dias mesmo. Mas se for uma comparação entre o cardio e a musculação, o cardio você tem que fazer mesmo. É maravilhoso, faça todos os dias. Mas a musculação, ele é obrigatório. Então, assim, a gente não tem como a gente negociar com ela. A não ser que, assim, o treinamento funcional é maravilhoso. Você usa carga, não sei no seu circuito, Marcelo, mas eu dou treinamento funcional porque eu uso carga pra caramba. Então, assim, eu estar fazendo musculação, treinar com carga não significa apenas eu estar na máquina fazendo Sim, claro. perna ali, ou empurrando um supino na máquina. Não é só isso. É a carga, a gente precisa dela. Então, assim, não adianta a gente negociar com isso. Isso é inegociável. Antes de eu fazer o meu último trabalho de TCC, eu era defensora nata do funcional circuitado, com o peso do próprio corpo. E eu amo isso. Mas assim, depois que eu comecei a ver na Calma aí, literatura... traduz aí, funcional circuitado. É um funcional que a gente trabalha com o peso do próprio corpo. Apenas exercícios com o próprio corpo. Então, pular corda, Isso. flexão abdominal. isso, corridinha estacionária, polichinelo. Quem inventou o burpee? O burpee é o melhor exercício. Não, esse é o Esse pior do mundo. Todo mundo fala isso. Não, Meus eu não alunos falam consigo. isso, eu Não, entendo. O cara que inventou isso é um... Ele não tava fazendo nada. Não, Ele não tava fazendo Não nada. tava, ele tava o cara misturou flexão com polichinelo. Gente,
Gente do Pula céu. Um corda, agachamento. Não, eu entendo, quando eu eu entendo. Quando eu falo assim, ó, vai ter politinelo no circuito, o burpee, eu já coloco pro seu primeiro ou segundo exercício Você do já faz circuito. logo. Pra não terminar com ele. Entendi, pra Porque você eu já ter tô ali guardar. com energia pra Não, gastar. maravilhoso. Não, e eu sou defensora nata disso aí. Esse Eu burpee amo de paixão. Eu acho muito dinâmico e eu gosto de deixar as coisas dinâmicas. Mas quando eu vi na literatura a importância da musculação, a importância pra você trabalhar, assim, desde sempre, gente, não tem idade. Desde sempre. Então, assim, a gente vai entrar nessa questão mais de idosos e tal, mas ela não é inegociável. É inegociável. Então, assim, faça os exercícios que você quiser fazer, mas faça uma musculação. Se você, óbvio, eu não tenho condição de pagar uma academia, Fran, eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro, não dá. O que você me aconselha? Gente, Excelente pergunta. Pra você graça. mesmo, uma Sim, auto-pergunta. não é? É de graça. Caminhar é de graça, correr é de graça. Então, mas aí vem aquela questão, né? Só caminhar adianta ou não adianta? Então, Mito, verdade. Eu queria... É bom isso. Porque a boa gente fala assim, pergunta. não, você caminhar todo dia, nossa, tá feito, não precisa mais nada. Eu posso dar exemplos de várias pessoas que caminham todos os dias, mas que não conseguem ter o corpo que ela quer. Por quê? A caminhada em si, sozinha, ela não faz isso. Existem vários fatores para que a gente consiga emagrecer. Existem vários fatores. Assim, vou dar um exemplo bem leigo, tá? A gente precisa atingir uma determinada frequência cardíaca e manter naquela linha para que você comece a ter uma queima, para Sim. precisar de energia, pegar da gordura e tal. Certo. A caminhada depende do volume e da intensidade. Quando eu falo intensidade, É a rapidez, é a né? rapidez, A velocidade. exatamente. O volume é quantas vezes você faz isso por semana, por dia, por semana. Então, tudo isso conta muito. Eu falo, se você não tem outra opção, caminhe. Faça a caminhada. Movimenta o corpo de alguma forma, né? Mas se você tem outra opção, se você consegue fazer outras coisas, faça também. Porque, assim, é o que eu disse, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, Fran. Eu não tenho condição, não dá um personal. Quem dirá, imagina, nunca vou conseguir pagar um personal. O que você me aconselha? Caminhar, correr é de graça. Só cuidado. Pega pezinho na sua casa. No YouTube, tem uns vídeos no YouTube da galera que ensina a fazer agachamento. E, é simples, é um exercício muito completo. Trabalha perna, trabalha glúteo, trabalha o core. Então, assim, usa o pezinho, faz alguma coisa. Por quê? Não adianta a gente querer caminhar, depois eu evoluo pra corrida, eu lesiono o joelho. Sim. E aí? Como é que fica? Não que... Eu acho que você vai me fazer essa pergunta, mas eu já vou responder ela. Não, tudo bem. Não que eu não consigo, é melhor eu não fazer nada? Então, faça. E outra coisa que eu digo, e eu falo tanto para os meus alunos adolescente, criança, quanto para os meus idosos. Procure um esporte que você consiga levar para sua vida, porque quando você, criança principalmente, apresente esporte para as crianças, porque ela vai levar para a vida. E o esporte em si, ele vai te trazer para outras coisas. Porque preciso ter um rendimento melhor no futebol. O que eu tenho que fazer? Musculação. Vai fazer o funcional. Vai procurar uma academia que vai te ajudar. Então, tudo isso é um conjunto. Então, a gente precisa, assim, voltando na caminhada, se você não tiver outra opção, faça a caminhada. E faça todos os dias. Mas se você conseguir agregar mais alguma coisa aí, vai ser excelente para sua vida também. Maravilhoso. Muito bem. Então, não tem desculpa. Não tem. é para ficar parado. Não tem. A gente quer deixar essa Não conversa pode ficar aqui Não, levinha, exato. né? Pra que a gente, como Não o pode Marcelo ficar disse, parado. como você disse, pra trazer a galera pra fazer exercício. Você falou em caminhada, tem a questão do sedentarismo, né? O que significa sedentarismo e como vencê-lo, né? Então, desde a década de 50 se fala dos 10 mil passos por dia. Sim. Você gostaria de falar um pouco desse? Eu recomendo, tá? Eu sempre falo para os meus alunos que treinam comigo e eu queria muito ter tempo de eu conseguir fazer mais vezes isso, de eu conseguir passar, porque o amor, sabe, você explicar para as pessoas com carinho que você só quer vê-las bem, só isso. Eu queria ter essa oportunidade mais vezes de conseguir falar com pessoas que não fazem nada. Aproveite, que é o momento. Agora é verdade, Porque, é a assim, oportunidade. Com os meus alunos, eu sempre falo, tem alunos que treinam de 2 a 3, até 4 vezes por semana comigo. Mas eu falo, final de semana, 10 mil passos, eu não quero nem saber. Então, é excelente. Faça isso, é um cardio.
A Sim. gente entra nessa parte do cardio de novo. Então, mas e aí, só os 10 mil passos? Pera lá, também não é assim. Mas se você não tem outra opção, faça os 10 mil passos. Assim, se discute se são 10 mil, 7.500 passos por dia, e que é acumulativo esse cálculo, né? Sim. 10 mil passos de uma vez. Você pode... O fato de você ir ao trabalho e parar uma estação antes de metrô, Isso é tá maravilhoso. somando. É isso aí. Chegar em casa, uma estação antes de metrô. Porque antes eu em escutava dizer que eram 10 mil passos ali, naquele Não, ritmo. não. Agora eu já tenho escutado Pois é. diferente. Não, olha, você levantar aí da cama até a cozinha, tomar água e voltar, já Isso. conta, né? Você sabe- Só que a única coisa que foi que eu falei pro Marcelo outro dia, você precisa ficar com o pedômetro pendurado em você, Imagina. o celular junto com você, Mas eu sabe né? uma coisa? É o começo, é que nem dieta. Dieta tem os aplicativos de dieta. Aí você fala, puxa, minha vida inteira vai ser fazer conta de matemática para colocar garfo no prato. Eu tô falando isso, mas eu sou a própria... A balancinha, né? próprio exemplo, né? Eu estou numa fase fitness, eu não sou fitness. É que nem... Você é agora. Uma pessoa dependente de droga, assim. Eu sou dependente, assim, eu sou obeso. Entende? E é uma doença crônica. Então, assim, mas assim, quando você, voltando à dieta, assim, o aplicativo vai te dar as calorias, o que você precisa, você soma com o que você fez de exercício, você tem que ter uma meta e tal. Aí você começa a usar o aplicativo como pedômetro. Depois isso de aí. 30, 40 dias, você já aprendeu o caminho. É isso. Aquilo ali vai dar 10 mil passos, 7.500 passos. Essa é a minha rotina. E a mesma coisa a dieta. Não se repete tanto alimento assim. Daqui 30 dias você está repetindo, então você já sabe que aquela latinha de atum Sim. tem tanto, aquela bolacha tem tanto de integral, o pão integral que eu adoro comer, tem aquilo, o macarrão, a pizza. Então assim, você sabe que não vai dar para comer 4 pizzas, vai ser uma ou duas no máximo, pedaços. Eu quero dizer que eu sou defensora disso, tá? Eu sou defensora das pessoas serem felizes. Eu não tenho um aluno meu, você pode perguntar, que eu falo, não pode. É óbvio que sempre que posta alguma coisa no Instagram lá de que tá comendo, aí eu mando um recadinho. 10 burps, mando. Põe aí. Eita. Esse vale 10 burps, em 30 Você séries. tá de Já brincadeira. mando. 10 Não, burps. isso é uma coisa Eles que me- tá lá pro final, mas eu aqui, essa voz doce, né? Esse jeitinho meigo. Não, você vai gostar isso de aqui é só uma capa, tá? Nada disso. Porque na hora que ela nada disso. pega pesado lá no treino, pega, que eu sei que vira uma Isso carrasca. é amor. É amor, né? Entendeu? Isso é amor. Então, porque assim, né? Todo personal trainer você quer matar. Tem uma. É tem assim, uma galera que tem, odeia tem, mesmo, tem, né? tem uma disciplina. Não, conta pra mim, tem uma disciplina na faculdade, tá lá. Como se tornar um carrasco. Não é possível, Fran. Não é isso. Gente. Tem a disciplina do amor, do cuidado. Tudo isso que eu tô falando Não, aqui. outro dia, você não sabe, né? Lá na academia, eu lá na extensora, tá por causa do meu joelho, né? Sim, tá, é bom. Tá. Fiz lá direitinho as séries, tudo. O professor querido Everton chegou. Hoje eu vou te dar uma demonstração de como é o Everton personal trainer. Eu Gostei. Ele não conta, eu conto. É isso aí. Aí, oi? Mas eu já acabei. Ele, não, você continua. Não conta, eu conto. E aí, ele que fazia lá o... É diferente a nossa contagem da de vocês? Eu não sabia. Então, não. Mas a questão, ele não me deixava Não, parar. Aí eu imagina. falava, mas chega. E aí, o que aconteceu? O músculo da minha coxa começou a tremer Sentiu assim. diferença, né? Sentiu Começou. diferença. Sentiu a carga, né? Sentiu diferença. Aí eu falei, para, não dá mais, chega, não quero. Aí no dia seguinte aí eu senti muita dor. E aí eu falei, por que você tá querendo me fazer isso? Eu falei, não, eu tô querendo trabalhar seu músculo. Você sabe que eu falo assim. Mas dá um ódio Dá, aqui né? da pessoa, Eu falo gente. assim, ó, se você perguntar para 99,9%, eu falo 99,9% porque tem aqueles lá que só me quer de amor, eu acho, que é porque me ama, porque faz tudo, não deixa eu contar, fica no celular, não vou falar o nome dele não aqui, tá? Mas se você perguntar para 99,9% dos meus alunos, se eles sentiram diferença do tempo que eles treinavam sozinhos ou em grupo, para quando eles começaram a treinar comigo, eu tenho certeza, absoluta certeza, que eles vão responder que sim. Que eles tiveram, assim, a diferença é
eles falam, Fran, é outra coisa. Você treinar com alguém do lado, um profissional do lado, de você treinar sozinho ou de você treinar em grupo. Porque, assim, é normal. É aquilo que vocês falaram no começo. A gente não foi feito pra isso. Certo? A gente não foi feito pra isso. Então, a gente auto se sabota. Sim. Doeu, eu vou fazer menos. Vou subir menos. Ai, doeu muito, eu vou parar. E quando você tem um profissional do seu lado, ele não deixa você fazer isso. E se ele deixar, ele não é bom. Porque você precisa estimular a musculatura. Ele entende isso, que você precisa mas aí é que tá. O que eu sou defensora? Aí eu falo porque eu, como uma aluna, eu ia ter raiva e falar, não quero mais olhar na sua cara, tchau, some. Eu tenho entendeu? muito disso. Acabou, não quero mais. Tem muito. Então eu acho que existe uma conversa prévia pra você explicar isso. Isso, eu falo assim, ó. O que acontece? Pra você ter um personal, você, além do profissional, você tem que ter uma empatia por ele. Você tem que, no mínimo, você tem que se dar bem. Porque, assim, o cara vai mandar em você. Ela vai mandar em você. Pois é. Então, assim, é o que eu falo. Entrou aqui, você é minha. Então, você não é sua mais. Você é minha. Só que quando você começa a entender que aquilo tá te fazendo bem, que tá te falando, treinar com personal eu sempre falo, o que você teria em 3 meses, você tem em 1. Então, você entende essa diferença. Quando você começa a ver isso, você fala, não vivo mais sem. Eu não vou conseguir mais fazer sem. Deixa eu dar uma pergunta Sim. aqui. Essa é minha dúvida em relação ao personal. Nunca tive um personal. Sim. Né? Que nem... Eu entendo. Eu vou fazer uma comparação esdrúxula aqui. Você Pode me corrige. fazer. A impressão que eu tenho é que o personal trainer é o professor particular da escola. É isso aí. Sim. Não, mas nem todo mundo precisa de professor particular na escola. Exatamente. Então, Isso é muito legal. O que eu acho que... Eu acho que eu talvez precisa... Talvez não. Eu com certeza... A própria musculação é exemplo que eu não estou fazendo bem feito. Sim. Mas assim... Todas as vezes que eu vou na academia, eu preciso de um personal? Ou será que uma vez por semana no personal? Isso é legal. É uma boa pergunta. Ou a cada 15 dias, uma assim. Boa pergunta. É óbvio que... Pelo menos pra ele te instruir, ó. Durante esse período, você tem que fazer assim. Aí ele, olha, eu tô fazendo porque, assim, certo, às vezes as pessoas falam, poxa, eu não tenho dinheiro pra ter o personal comigo 3 vezes por semana. Sim. Será que eu tenho um personal uma vez a cada 15 dias? Já tem algum resultado? Sim. Então, ajuda bastante. Não, você não vai ter o mesmo resultado de uma pessoa que faz 3 vezes por semana, mas tem sim. Claro. Tem, porque você tem uma direção. Você tem alguém olhando pra você. Eu dou um exemplo eu tenho alunos na Austrália. Os meus alunos de lá, eles são do meu time. Então, eles fazem parte de mim. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, eu falo, vocês fazem parte de mim. Vocês são minha responsabilidade. Então, fez alguma coisa, sentiu, me manda, me liga, me manda foto. Recentemente, o pai... Eu dou aula pra uma família, né? São 4. E o Dudu, ele é jogador de futebol. E o pai é companheiraço dele, assim, é muito legal. E o pai não é jogador, só que ele tava segurando a bola com o pé parado. Veio um menininho, não sei de onde bateu a bola e ele virou o joelho. Acabou de fazer uma cirurgia no menisco. Então, assim, só que assim, ele é minha responsabilidade. Eu tenho todos os exames dele, a gente faz fortalecimento de longe. Então, assim, isso daí não que você não vai ter resultado. Óbvio que você vai ter. Porque você vai ter uma pessoa que vai montar o seu treino, ele vai conhecer, porque a gente precisa conhecer o aluno. Exato. A gente precisa entender o que o aluno pode, o que o aluno não pode, a capacidade do aluno, porque isso vai te fazer entender também um pouco sobre você, e o seu personal é seu pai, é sua mãe. Ela vai mandar e você vai fazer. Vai roubar, porque é aquilo que você falou. A gente acaba se auto-sabotando, a gente sabota mesmo. Quando ele tá lá, você não vai fazer isso. Mas você vai começar a ver resultados e você vai diminuir. Você vai diminuir essa sabotagem. Exatamente, é isso. Então, tem Mas resultados. é uma relação difícil, né, Fran? É de amor e ódio. Então, né? Então, assim, ela meio que disse com a questão da Austrália sobre o treino online. Sim. Você recomenda o treino online? Então, eu falo assim, eu sou prova... Eu vou dar um exemplo bem grotesco. É como você disse. Eu sou pró-vacina. Eu acho que todo mundo tem que tomar vacina mesmo. Mas não são todas que eu tomo. Se vocês me entendem. O que acontece? Eu acho que o treino online, ele é
maravilhoso, tanto pro professor, que ganha uma baita grana, porque assim, eu coloco em média, eu tenho, acho que 36 alunos na minha agenda, são 36 alunos. Um professor online, ele tem 360. Se ele for bom, ele... então, financeiramente, para ele e pro aluno é muito mais barato também. Só que não adianta, ô Marcelo, a gente passar um treino online num aplicativo, que é o que tá tendo muito isso hoje, para uma pessoa que não sabe treinar. Entendeu? Para mim, eu falo, Fran, tá? Eu não trabalho assim, eu já tive muitas oportunidades, parcerias, enfim. Mas ainda não chegou nesse momento. Por quê? Então você não tem nenhum online. Eu tenho, tem a família da Austrália. Isso, tá. Mas assim, eles são online ao vivo. Então a gente treina 4 vezes por semana ao vivo. Sim. Eu ligo para eles, a gente faz uma chamada de vídeo e eles treinam comigo ao vivo. O que eu não posso fazer? Ir lá, segurar a perna dele ou o braço dele e fazer isso. Mas assim, a conversa, o que eles têm que fazer, a forma que eles estão fazendo, tudo eu consigo ver ao vivo. Então, não é porque o treino online, a consultoria online, o que ela é? Você tem você vai baixar um programa e você tem uma pessoa que você vai comprar, tô falando dos mais famosos, tá? Você vai comprar e ele vai montar seu treino ali. Então, todo dia que você vai lá, segunda-feira, você vai clicar, vai estar lá seu treino, vai estar a demonstração, vai estar tudo isso, você vai fazer. Eu acho que realmente dá pra você fazer. Pra quem treina é maravilhoso. E pra quem tá assim, eu já treinei com personal, eu sei como é que faz, é legal. Mas pra mim, eu prefiro o tato. Eu prefiro estar ali. Então, eu já te entendi diferente. Sim, na minha cabeça, o personal trainer online é exatamente isso que você faz com a família que tá na Austrália. Não. Assim, de estar ali, vamos fazer a chamada. Então, Fran, tô fazendo assim, até aqui. Alguns sim. Sobe mais, porque tem isso, né? Faz. Aí eu vou, não é só aqui. Ou então aquele que desce aqui até aqui. É no peito, é no queixo. No supino aqui, né? Entendeu? Sim, não, isso daí... Eu imaginei que fosse assim. Não, eu falo que os meus alunos online, eles fazem ao vivo. Agora, a consultoria online é diferente. Consultoria online é outra coisa. Entendeu? Então, assim, não que eu não recomende, por favor, quem faz, eu acho que... Então, mas, por exemplo, se alguém procurasse a Fran e falasse, olha, eu quero fazer online com você, mas eu quero desse jeito que nem com a família da Austrália. Você faria? Com certeza. Com certeza. Tá. Sim. Tanto que eu me reinventei. Eu não sou de computador, tá? Não gosto disso. Não é... Tanto que eu tô na profissão que eu fico de pé 15 horas, eu não sinto uma dor na perna. Eu sento na frente do computador. Já dói as costas. Já dói tudo. Eu falo, como pode? Eu fiquei... E eu sou dessa mesmo, então eu não gosto. Só que na pandemia a gente não tinha o que fazer. Pois é. Não tinha. Então, assim, a gente entrou na pandemia, acho que, todo mundo se reinventou. E eu fui uma delas. Eu também. Eu comecei a dar... Você também começou a dar aula online? Sim, eu não dava nenhuma, né? Então, a gente nem sabia o que era possível, Você acabou de falar a questão do tato, né? Eu também. Você gosta disso? Sim, eu sempre gostei de estar com as pessoas, né? Sim. De estar com o aluno, olhar no olho, de ver, faz o som. Meus alunos, ela é professora de inglês, tá, gente? Recomendo. Né? Faz o som, repete, fala de novo, deixa eu escutar, tá? É isso aí. E eu queria estar pertinho. E eu achava que o computador não me daria isso. Eu também pensei isso, viu, Dé? E eu realmente me reinventei e descobri que não. Hoje, 90% dos meus alunos são online. É mesmo? Que Sim. legal. O meu é Você falou que você tá com 30 e poucos. Eu também. Olha que legal. A minha agenda é... Não, eu falo assim, que a minha vida é um pouco louca. Tipo, meus alunos mesmo falam, você é louca. Eu tô na zona sul, do nada eu tô na zona norte. Eu faço zona leste. Esse deslocamento é uma loucura, né? E eu falo que ainda é uma coisa que eu gosto. Tipo, eu adoro, porque eu fico muito tempo sozinha. E sabe que a gente precisa desse tempo... Tem um livro, eu não vou lembrar o nome, mas depois eu vou passar pra você. Que fala que as pessoas... Foi uma aluna que me indicou. Que falam que as pessoas precisam ficar esse tempo ocioso pra criar. E a gente precisa mesmo. E eu falo, ficar sozinha, às vezes eu desligo o som e eu fico 1 hora sozinha. Dá um start. Nossa, eu falo coisas, eu penso, eu crio coisas que eu falo, não ia conseguir criar se eu estivesse, sei lá, na frente do computador. Não sei agora. se já aconteceu com você, já aconteceu zilhões de vezes e eu toda vez me arrependo de eu estar dormindo, às vezes, ou pra pegar no sono e vir 500 mil ideias. Muita coisa, muita. E aí...
A preguiça de sentar, de pôr no papel e tal, e no dia seguinte não lembrar. Nossa, Dá um desespero, né? Quando eu Mas dava aula acontece. para suas filhas de natação, tinha um grupinho com ela também, que era que... Suas não, nossa. Desculpa, Ah, ele papis. tem ciúme. Ele tem ciúme, gente. E as meninas é a cara dele. Uhum. Pronto, as filhas de vocês. Eu tava na escola, né? E eu tinha um desafio lá, porque eu trabalhava em academia. Hoje eu não trabalho mais em academia. Depois a gente vai falar sobre o meu nicho. Tá. Sobre o meu público-alvo. Mas eu trabalho. trabalhava em academia antes de ir pra escola. Então a gente sempre tinha aquela pessoa que você falava, não tô conseguindo. Já tiveram essas pessoas? Você fala, não tô conseguindo fazer aquilo com aquela criança. E ele fala, tenta assim, ó. E aí você vai lá e consegue. Porque, experiência, gente, é indiscutível. Experiência é indiscutível. Eu respeito muito as pessoas que têm experiência. Eu tive mestres maravilhosos, assim, na natação. Com certeza. E eu não tinha isso na escola. Então, eu tinha um desafio com uma menina. Gente, eu não conseguia fazer nada com aquela menina. E aí, uma bela noite, eu deitei e veio aqui na minha cabeça. Faz isso. O tempo ocioso. No outro dia, eu tinha a outra professora que trabalhava comigo. Falei, a gente vai pra outra piscina hoje. A gente vai lá na pequena, que eu vou fazer isso. E ela falou, nossa, da onde você tirou isso? Não, eu me lembro daquela aula, que aquilo pra mim eu achei sensacional, que as meninas tinham que pular de calça jeans. Sobrevivência. Mas Era sobrevivência, mano. Legal. Foi Assim, demais gente, aquilo. Demais. Vai falar das crianças, acho que podemos falar já das crianças. As crianças devem treinar, faz parte do aprendizado para a vida. Isso aí. Os pais são exemplos para os filhos. Isso. Nós temos uma falha aí que as nossas filhas não fazem muita atividade física, não. E a gente tem um problema sério. Não, a Vitória pede, mãe, quero fazer academia. Que inclusive é por isso que a gente tá até discutindo isso aqui também, né? O que pode, o que não pode na faixa etária e tal. Óbvio, assim, a escola toma muito tempo delas. Deixa eu só cortar um pouquinho você. Não, tá bom. Mas elas já são adolescentes, já estão com o corpo um pouco formados, ok. Mas a criança, assim, eu sempre me preocupei com sobreviver da água. Da água. Sobreviver dentro da água. Precisa saber, no mínimo, então tem a ver com essa aula que eu comentei. Água, né? Então, assim, isso acho que é muito importante, né? Ensinar. Antes de serem alunas suas, elas foram minhas alunas. Aí, que orgulho. O pai, professor. Maravilha, pais, peguem esse exemplo. Então, o que eu fiz? Lá na piscina do prédio, ela é uma pequena, ela é estreita, e eu falei, eu tenho que jogar elas no meio da largura da piscina, elas têm que chegar na borda. A borda é sobrevivência. Isso aí. Boa, Marcelo. A borda é sobrevivência. Então, o que eu fazia com elas? Eu colocava a boinha, elas tinham... O coletinho, 2012, 4 anos, 4, 5 anos. Sim. Em 2012, botava sem desespero, sem jogar a criança. Falei jogar, mas não. Sim. Colocava, papai tá do teu lado, mas é ali o seu objetivo. É aquela borda tava lá. do lado dentro da piscina, né? É aquela borda. Como faz? Bate a perna e vai. Isso aí. Aí, beleza. Aí, sem a mãe do lado, né? Porque a mãe nunca estava. Nunca estava. Aí, não. Tem medo, né, mãe? Não tinha. Na piscina, não. Aí beleza. O objetivo não era nadar, mas era chegar num lugar onde você pode sobreviver. Perfeito. Então, aí depois, o papai vai murchar um pouco a boia. Você não sabe disso aí, pessoal. Aí o papai vai murchar um pouco a boia. Meu Deus. Faz o zíper. Vai pra lá. Faz o zíper, é ótimo. O papai tá do lado. E foi assim, né? E foi assim, porque eu queria que chegasse na borda. Não, isso de fato era uma preocupação nossa desde o começo. Murchando a borda dava pra sobreviver ali, mas tinha que... Ficava mais difícil, a água ficava mais perto daqui, vai ficando. Né? Então o papai tá do lado. Tô sabendo agora. Não, tá. Faz isso aí, Marcelo, pessoal. Não, mas... Eu falo assim, e que legal que vocês entraram nesse assunto sobre a água. Eu falo pra todo mundo que eu posso na minha vida. Aprender a nadar ou a sobreviver dentro da água tem que ser tão obrigatório quanto aprender a ler. Claro. Para mim, todas certeza. as escolas deveriam ter essa disciplina.
Porque, gente, o que morre de criança afogada hoje é absurdo e ninguém fica sabendo. Isso. Então, assim, é uma necessidade que a criança e adultos, né? Porque adultos não aprenderam. Mas é que o adulto tem medo. O adulto, ele não a criança não tem a malícia, não, né? A criança não tem a malícia. A criança, ela vai fazer assim, ó. Eu vou dar um exemplo do meu primo. Nós chegamos num sítio, meu primo jogou o chinelinho dele dentro da água, o chinelo boiou. O que ele achou que ele ia fazer? Ele pulou, porque ele achou que ele ia boiar também. Então, assim, o adulto nunca faria isso. Sim. E, assim, e se você aprende de criança, você será um adulto que sabe nadar. Eu falo que eu sou especialista em adultos com trauma, porque eu fui uma criança com trauma. Eu fui empurrada dentro da piscina. Não, jamais. Então, assim, eu tenho medo. Eu falo, eu sou professora de natação, mas eu não me arrisco em represa, em mar, essas coisas, porque você cria essa consciência também. Porque, meu, você vai ter... Você fala, meu, água não é pra você tem que respeitar, né? Exatamente. Você tem que respeitar, só que a criança não sabe que ela pode, que ela tem. Então, mas isso foi uma coisa que o professor isso papai e você muito legal, Marcela, incutiram nelas, porque elas, assim, nadam aprenderam pra sempre. É isso aí, pra sempre. Mas elas respeitam. É isso. Se a gente vai à praia, ela sabe que tem um limite. Mãe, não é pra ir fundo. Às vezes briga com o pai um pouquinho, porque o pai abusa um tico. Não existe brincadeira em piscina. Não existe. Isso é brincar de empurrar, que a gente falava disso? A gente de ficar de cavalinho, de ficar empurrando pra afogar amiguinho. Não existe isso. E eu digo, eu vou falar aqui também. Não achem que vocês conseguem salvar alguém. Isso é papel do salva-vidas. Então, o que a gente faz? O que eu faço hoje? Até hoje eu faço isso de aula de sobrevivência com os meus alunos. Inclusive a Ana e a Laura amam. Eu sempre faço. O que acontece? Quando eu explico pra elas, tem alguém se afogando, não cheguem perto. Não cheguem perto porque você vai se afogar também. Jogue tudo que você puder jogar perto da pessoa. Boia, espaguete, o que tiver que boie, jogue pra ela, porque ela pode se salvar ali. Mas você e peça ajuda. E peça ajuda. O mais rápido possível. O mais rápido possível. É isso que a gente faz. Mas tem que aprender a nadar. Todas as crianças são obrigadas a aprender a nadar. Sobreviver. Pelo amor de Deus. Sobreviver. Isso é isso aí. Sério. Essa é a palavra correta. Eu falo eu sempre falo pros pais dos meus alunos que eu não sou a professora de natação que você vai ver seu filho saindo em um mês com as quatro modalidades. Não é isso, mas ele vai sobreviver. Eu falo, ele vai sair daqui sabendo o que ele tem que fazer se alguém empurrar ele na piscina. Porque acontece muito, a gente vive em clubes, né? E assim, mesmo no prédio, as crianças brincando sobre as crianças ainda, né? Faz com que o esporte seja lúdico. A atividade, não é esporte, a atividade física seja lúdica. Isso aí. Né? Não force uma competição, não force campeonatos, porque vai gerar frustração. Assim, vai participar de competição? Participa, mas ok, perdeu, ganhou. É outro perfil. Né? Tem que, assim, porque só vai um ganhar. Né? E tem que explicar isso pra criança. E sabe qual que é o mal? E o pai também tem que entender isso, né? O pai e a mãe. Muito pai que o pai e a mãe tem que entender isso também. Briga. Né? Uma vez eu fui num campeonato que o pai tava brigando com o professor porque não tinha colocado o filho dele pra jogar ainda. E, gente, que absurdo. Mas assim, e o que acontece muito hoje? Por que tem muitos adultos que não respeitam ninguém? Porque foram crianças que nunca foram frustradas. E o que o esporte traz? O esporte traz isso. Limite. Você sabe que ali só vai sair um vencedor. E é isso. E, pra mim, esse papo tá sendo, tipo, muito bom, muito leve. Por isso, sabe? E aí, no caso, então, a gente, né, puxando a natação... Sim. Criança pode treinar? Pode sim. Óbvio. Fala o que é treinar? Musculação. Isso. Então, é ir à academia. Vamos lá. A criança pode ir pra academia? Pode ir pra academia, sim. A partir de qual idade? Só então, que você vai na academia... Orienta a mamãe. Oriento. Provavelmente lá na academia do seu prédio deve estar escrito assim: menores de 14 anos não podem entrar se não for acompanhado. Isso. Provavelmente tem isso. Tem uns limites que eles colocam de idade que, pra mim, isso não existe. Você proibir a criança de treinar. Sabe aquele negócio de falar assim, a criança que treina fica pequena. Não tem muito isso? Tem. As crianças que fazem força não crescem, não desenvolvem. Isso é biotipo, gente. Isso não tem a ver com musculação. Outra coisa, só pra me corrigir, não é ir à academia sozinho. Tipo, proibir de ir. Não
Não tem mesmo. Sabe? Você mandar uma criança de 10 anos pra academia do prédio sozinha. Sim, claro. Ela vai fazer nada. Não, vai se machucar. Ela vai se machucar. Não, aí o adulto é Perigosíssimo. irresponsável. Isso aí. E é um problema do condomínio ainda, né? Se a criança se Claro. machuca. Não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, a criança, você não tem idade pra colocar uma criança pra treinar. Eu tenho 2 menininhas que fazem funcional comigo. Uma tem 4 e a outra tem 6. Elas fazem funcional. Então, assim, peso, tem diversas coisas que você pode fazer. O treinamento é muito amplo. É óbvio que eu não vou passar o mesmo treino que eu passo pra mãe dela pra ela. Não é assim. Então, por isso que tem que ter alguém que tenha conhecimento para passar para uma criança o que ela pode fazer. Porque essas crianças, elas pegam pezinhos, pegam sim, mas a maioria dos exercícios que elas fazem é com o próprio corpo. Então, se você vê a de 4 anos, a bebê, ela vai fazer 5. Agacha, o Enzo faz burpee. E, meu, Eita, com essa Enzo. idade, Deve entendeu? dar um show, Com né? 4 Não, a anos Totô e eu tem com 3 anos, 46. Então, Isso. por exemplo, se você pegasse, então, Marcela, Débora, Vitória e Sofia, pra fazer um treino? personal lá. Dá perfeito. Dá pra fazer? Com certeza. Você põe o limite de cada um, Isso, você é assim, cada você um tem um assado. treino. Não Tá. é bolo. Engraçado, ela pula a corda, assim. ela pula assim, ó. Ela calma. Não pode falar? Você pula Pode, assim. mas e daí? É o jeito muito que eu aprendi, engraçado é que eu sei você fazer. pulando. Eu não consigo pular assim. Entendi, mas você eu vai vou aprender. Entendeu? É Ela vai com o pé na capacidade, frente ou lembra? atrás? É capacidade. Eu É porque vou ele... galgando, eu vou Rock galgando. Balboa. Olha lá. Não Ai, sou Rock Balboa. Vamos falar. Manda ele O fazer um importante é pular. agachamento. E o agachamento dele é bom? Então, pois É, é. Aí, ó, viu, a gente gente? fica devendo Ele um tá pouco. sempre olhando Não, aqui assim, o que eu tô fazendo. Comecei na academia lá, né? E vou no leg press. No leg press, não sei o que lá. 10 de cada treinar a lado. perna, né? Vocês odeiam, né? 10 de cada lado, eu não conseguia. Aí tira um. É impressionante. Aquela máquina é muito pesada pra mim. Mas assim. isso é evolução, Marcelo. Depois, agora eu já tô conseguindo, Juro. mas... Não mas, é? assim, Agora você tá aí conseguindo, era isso que eu queria chegar. O leg press, aquilo pra mim É sem isso. peso nenhum. Sabe eu um não que eu tava- adorei? Vou falar uma pra você, né? Stiff. Stiff? Você gosta? Sabe fazer certinho? Sim. É que bom, eu fiz um tutorial de stiff. O meu que é professor me difícil. deu parabéns, Que porque ele falou legal. assim que não é fácil. Não mesmo. Aí ele falou, nossa, mas você fez direitinho. Eu falei, ai meu Deus, Que legal, bom. parabéns. Mas um que eu detesto, É. eu não sei o que lá, sueco. É um que é um agachamento, um joelho só. Você É abaixa búlgaro, não? Ou Acho é o que afundo? Afundo. Ah, é afundo. É o afundo. Dói Ninguém demais gosta o meu dele. joelho. É, então, você não faça. Não, então eu parei. Aí eu falei, Isso. não dá. Não faça. Aí levei uma bronca lá, falei, não, mas não vou fazer. Isso. Porque assim, a pessoa achou que eu tava Não fazendo faça. manha. Não. Falei, não tô fazendo, está doendo o Ó, meu joelho. Quando eu sempre falo assim, gente, isso é uma dica pra todo mundo, tá? Que é bem importante. Doeu. O que a gente precisa ter primeiro, antes de qualquer coisa? Consciência corporal. O que é consciência corporal? A consciência corporal é você fazer um movimento e você sentir o músculo corretamente. Que é o músculo que você tá fazendo. Sim. Isso é uma consciência corporal. Aham. Quando você faz um afundo e você sente o joelho em si, osso, não, esquece. Aquele exercício não é pra você agora. Isso não quer dizer que você nunca vai poder fazer. Mas pra você, agora não é o momento. Então, assim, eu tô fazendo um desenvolvimento, tô sentindo a dor no ombro, na articulação. Não faça. Diminui carga. Eu sempre falo assim pros meus alunos, trabalha onde você não sente dor. Então, ó, vou fazer um desenvolvimento. Tá no desenvolvimento, você tem que fazer, tá ali, tem que fazer. Não dá pra trocar por outro, um exemplo, tá? Porque tem diversos que dá pra fazer assim. Então, doeu, Fran, na hora que eu faço a extensão máxima, não faça. Diminui. Aham. Diminui, porque isso vai fazer com que você... É isso aí. Entendeu? Então, se dói, Agora, gente... por exemplo, que eu adorei também, além do stiff, que eu adorei. Que legal, parabéns, Foi o viu? de fazer abdominal assim, ó. Sabe? Na máquina? É legal. Nossa, aquela ali... eu me senti ali Eu não poderosa, vou Má. xingar aquele Foi equipamento. Não gosto muito não disso daí. Eu gosto, gostei. Eu gosto mais, acho que é masculino, né? Mais meio superior, é mais fácil. pra gente. Homem geralmente faz mais... É mais fácil. Mas você sabia que você sabe que quanto mais força você tem na perna... Olha isso, Marcelo. Quanto mais força você tem na perna, mais longe você está da demência. Nossa! É Interessante sério isso? Que Vocês legal. dão uma pesquisada sobre isso. Quanto mais força na perna, mais longe você está da demência. Olha que ligação.
coisa. Legal, você falou da Mesma coisa, aí eu vou puxar um pouquinho do meu lado. Quem estuda línguas também está longe do Alzheimer. Tá vendo? É isso. É isso. Então você falou da demência, falou do Alzheimer, né? Um tipo de demência. Mas envelhecer Desculpa. Uma das coisas do envelhecimento é perder músculo. Sim. Né? Então, assim, mais um exemplo aqui, mais um motivo para fazer musculação. Sim, é isso aí. Quanto mais musculação, a gente vai envelhecer. O objetivo da gente é não morrer jovem. Então a gente quer envelhecer. Sim. Não reclama que está envelhecendo. Então, ou seja... Então, fala. Não, pode falar. Não, então amo fazer vocês. o exercício e fazer a musculação, diminuir a perda muscular, Isso, perda óssea. diminui o envelhecimento Sim. do corpo, Sim. né? A questão neuropsíquica, o exercício também ajuda, né? Essa questão. E eu tenho um paciente, obviamente com uma doença grave, que foi liso tratar esse paciente. 77 anos, o cara era maratonista. Ativo. Maratonista. Enquanto tem alguns pacientes com 40 anos. Meu, é muito bom esse exemplo. Que foi dificílimo. Então, assim, a gente não sabe quando a gente possa ter um câncer. Sim. O exercício físico ajuda a melhorar o sistema imunológico, ajuda a evitar alguns tipos de câncer, mas é algo que pode acontecer com a pessoa. É muito melhor você estar com o corpo preparado para o que vier do que você não está preparado. Então, assim, tem certas coisas como a hipertensão vai melhorar, o diabetes vai melhorar, câncer nem sempre vai evitar. Sim. Mas se você tiver atividade física, ter feito atividade física, você vai com certeza se comportar e ter menos toxicidade do que outros pacientes. Com certeza. Isso é fato. Seu coração vai estar melhor, seu vascular, sua situação cardiovascular vai estar melhor, seu pulmão vai estar melhor, sua mente vai estar melhor, você vai conseguir entender melhor o fracionamento de metas e outras coisas mais. Você vai ter força, né? Exatamente. Exatamente, musculatura para não cair, a queda, a fratura de óssea e tudo mais. Fran, em relação aos seus pacientes, seus alunos idosos, não tem faixa etária para fazer atividade física, né? A gente falou da criança e tem os idosos também, que... eu tô com 74 anos, viu, pai? Tô com 74 anos. Tem que fazer atividade física, Você tem no seu grupo? Tenho. A minha aluna mais velha, ela tem 78 anos. Ah, que linda. A bicha treina muito bem. A gente tem umas pessoas idosas na academia que é uma lição de vida, lição de vida. Um tapa na cara da gente. Outro dia eu vi também, eu reclamo do meu joelho, mas eu respeito o meu joelho. Mas outro dia eu vi um vídeo de uma moça, eu não sei se ela tinha uma má formação desde nascença, ou se foi amputação de membro superior e inferior do mesmo lado. Aqui, ó, no peso. Olha que legal. Gente. Não, a gente não tem... Quando a gente olha, a gente fala, qual que é a minha desculpa mesmo? Né? Exatamente. Não, a gente olha isso e fala, qual que é a minha desculpa? Você vê uma pessoa que poderia ter tudo pra não fazer. Sim. E tá lá dando tapa na nossa cara. O tempo então todo, é isso. Os meus alunos idosos, assim, não tem... Eles me odeiam às vezes. Mas assim, por quê? Porque não tem moleza. É treino pesado. Então você não tem dó, não pode ter dó. E assim, vou dar o exemplo dos meus pais, porque tem muita gente que possa ter os pais com essa questão, ou a própria pessoa que também está na faixa etária deles. É legal fazer hidroginástica? É legal fazer hidroginástica, mas precisa, na medida do possível, na orientação, ter impacto. Isso aí. Não é? Perfeito. Você não quer falar sobre isso? Perfeito. A hidroginástica é maravilhosa. A hidroginástica é aquele exercício dinâmico que você vai fazer exercício dentro da água, você vai conversar com o seu vizinho, você vai conversar com um amigo que você conheceu, você vai tirar sarro com a professora. É muito bom. Você vai queimar. Você vai dar um migué no inverno. Vai, com certeza. Você vai perder calorias. Tudo isso. Só que assim, gente, idoso. O que acontece? O Marcelo falou, acabou de falar. A gente perde
Massa magra, muito. A partir dos 30 anos você já começa a perder massa magra, já vê a diferença. Em mulheres principalmente, tá? Homem ainda perde menos massa magra do que mulher. Mulher, então assim, a gente vai perdendo massa magra, é uma rampa, Só pra traduzir, né? Massa magra é músculo. É músculo, gente. Isso. Isso, é a musculatura. E o que é a musculatura? A musculatura é quem segura o seu osso. É quem ela tá revestida, os seus ossos estão revestidos dela. Quando você não tem musculatura, você fratura, você tem perda. O idoso tem a perda óssea. O que acontece com a musculação? Por que tem que ter o impacto? Você precisa dar estímulo para a musculatura e você precisa dar estímulos para os ossos também. Então, assim, o que precisa ter impacto? Então, assim, hoje eu acho que não tem mais isso. Mas antes, os médicos recomendavam muito a hidroginástica para quem tem osteoporose, para quem... E, gente, hoje estudos mostram que a pessoa precisa fazer o impacto. Ai, mas eu não posso. Então, eu sempre falo para os meus alunos, eu amo os meus alunos idosos, eu sou apaixonada. E, assim, eu estudo muito idoso. Por quê? Eu falo que quando você estuda o idoso, você estuda a vida inteira. Não é? Porque a gente fala, quando a gente chega em determinada idade, a gente já passou por tudo. E quando você estuda, quando você pega na literatura para estudar sobre idoso, é apaixonante. É sensacional. Você fala, esse público, daqui a uns anos, provavelmente eu vou trabalhar só com eles. Porque, realmente assim, eles não têm, eles sabem que eles estão ali porque eles precisam. E assim, não tem... E quando você faz da coisa mais chata que era da vida deles, se transformar em uma coisa legal, em uma coisa prazerosa, eles vão sorrindo, eles vão, então assim, então realmente tem que fazer a força, tem que fazer o impacto, isso é exigência, e idoso não tem desculpa, e outra, tomar creatina, acho que você ia me falar sobre isso, sobre a questão sobre dos suplementos. O que eu acho que o idoso em particular, não que como todas as faixas etárias é fundamental a atividade física, mas no idoso principalmente precisa de uma avaliação médica apurada para a liberação dessas atividades e quais atividades, né? Então tem que particularizar o indivíduo, o tipo de exercício, mas o que a gente está falando é num motivo global, né? Que de fato o impacto é importante, o fortalecimento ósseo e muscular. A hidroginástica é importante na questão cardiovascular, né? Mas é fundamental uma avaliação médica autorizando, às vezes ortopédica, por certos tipos, eles têm geralmente osteoartrose de quadril, osteoartrose de joelho, então tem que ter um cuidado, uma avaliação ortopédica para não ter lesões a mais ou fraturas, e né? Sempre que eu falo, quando eu posso, é você procurar um profissional, assim, porque geralmente quem procura o profissional pro idoso é o filho, né? O filho vai lá e fala, meu pai tá precisando, né? Então, assim, não procure qualquer um, não ache que todos os profissionais são iguais. Tem pessoas que são preparadas para trabalhar com essa faixa etária. E tem pessoas que assim, não é que não tem preparo, mas é que trabalha assim com a maioria das pessoas jovens, indivíduos treinados, indivíduos assim, eu amei o professor da academia X, às vezes ele não sabe trabalhar com aquela faixa etária. Porque você precisa saber falar. Você tem que conversar com eles. Não adianta você chegar lá e blá, exercício, ele nunca mais vai voltar. E aí, quando você... É igual trauma de piscina. Quando você pega uma criança e você mergulha ela e ela sobe chorando, esquece. Você nunca mais vai mergulhar aquela criança. Ela não vai gostar de você. Então, eu falo que o idoso, você tem que saber falar. Você tem que saber conversar, você tem que mostrar para ele caminhos. O idoso gosta muito de você... Essa linguagem própria, né? Exatamente, é igual adolescente. Sim. Eu tenho uma baita turma de adolescente que treina comigo. E as pessoas... Até eu tenho umas amigas que falam, como que você consegue fazer os adolescentes gostarem assim de você? Porque os adolescentes... às vezes eu entro no papo que eu falo, as pessoas olham e falam, imagina, nunca que essa pessoa ia conversar assim comigo. Pais falam, não, minha filha conversando assim com alguém, imagina. E a linguagem, você tem que ter a linguagem. A linguagem, então, além, eu falo assim, eu acho que é importante a gente se sentir boa. Isso é autoestima. Então, eu me sinto boa, eu me considero boa. Eu não me considero a melhor, mas pra mim eu sou a melhor, entendeu? Eu não me considero pros outros. Claro. Eu vou ser melhor que a outra? Não, eu não sou melhor que a outra, mas pra mim eu sou a melhor.
Então, assim, você saber falar, você saber chegar, você saber sair. Então, isso daí faz com que o idoso em si, porque quando você pega um adulto, se vocês quiserem treinar comigo, vocês vão estar comigo porque vocês querem, entendeu? Então, você vai falar assim, eu tô treinando, preciso disso. Às vezes a gente nem vai conversar, às vezes você vai ficar no celular e tudo bem. E eu respeito, eu acho maravilhoso, eu acho que eu tô ali fazendo o meu trabalho. Só que o idoso em si, ele tá ali meio que obrigado. Ele precisa fazer aquilo. Então, a gente já pensou se é uma pessoa que, tipo, não entende nada, joga a pessoa pra fazer, 3 dessa, não. Minha aula, a minha aula os caras chegam, eles vão fazer mobilidade, eles vão falar da vida dos outros, eu vou dar risada. E é isso Você que vai torna... meio que envolvendo, né? Exatamente. Eu falo assim, que... Acho que você ia me fazer essa pergunta, mas sobre o Pode nicho. falar. Sobre o meu público-alvo. Sim. Você sabe qual que é o meu público-alvo? Porque você falou, Fran, você dá aula pra criança, dá aula pra idoso, pra adolescente. E você fala, qual que é o seu público-alvo? O meu público-alvo é o público que não tem coragem de chegar em casa, se trocar, pegar o carro e ir pra academia. Esse é o meu público, que não tem coragem de fazer isso. O meu público é aquele que eu chego no prédio dele, mando mensagem pra ele e falo assim, tô na academia te esperando. Ele simplesmente vai descer e vai ir pra academia do prédio dele. Esse é o meu público. Quando alguém chega até mim e fala assim, eu quero treinar com você e tal, eu falo, você tem coragem de fazer isso, isso, isso? Por quê? Porque se a pessoa tem coragem e tem academias boas, que tem profissionais que te dão atenção, você não precisa de mim. Você pode ir, você vai lá e você vai gastar menos e você vai treinar bem. E agora você fala, não, eu faço questão e tudo bem, você faz questão, a gente vai embora. Mas o meu público é aquele que fala, eu odeio, eu não vou chegar em casa, eu não vou sair do meu trabalho e ir direto pra academia, eu odeio aquele clima de desfile de moda, de gente sarada, de não sei o quê. Então, esse público aí é o público que o que eu costumo dizer, que nem comigo, os meus alunos também de inglês, tem que ter perfil. Pra ser professor online de inglês. Deve ser muito punk. Porque pensa, você manter um cara ali na atenção full time com você no computador, vamos concordar, entendeu? Você tem que ser muito boa. I'm so sorry. I'm the best. Tem que ser boa. É isso. E eu quero deixar claro aqui que eu tô falando tudo isso, e eu passo tudo isso pros meus alunos, tá? Então, um dia que você quiser entrevistar alguns dos meus alunos, legal. Eles todos vão assistir e vai comentar lá, hein? Gostei. Tem que assistir a gente aí, pessoal. Comente aí. Bom, dentro de tudo isso que a gente falou, jamais treinar sem orientação, né? Porque o risco é o quê? É se machucar, se lesionar. É isso aí. A lesão, ela faz com que você não treine. Então, assim, não é treinar sem orientação total. Tem pessoas que falam, não vou treinar, então, porque a academia que eu ia, o professor não dá atenção e não é isso. Ele tá ali e você pode exigir a atenção dele porque você paga a academia pra isso. Então, eu preciso treinar, tá lá, ele imprime, sei lá, a sua ficha, não sei como que funciona agora. Deve ser isso, né? E você não sabe o que é ali. Pede a atenção do professor. Vai lá, fala, olha, eu preciso fazer. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer com os meus alunos, principalmente os novos, os que nunca treinaram, pede pra demonstrar. Porque aqui, olhar é melhor do que você falar. Falou tudo agora. Não é bom? Comigo, outro dia eu estava fazendo não sei os nomes, mas eu estava fazendo um exercício errado. E aí a professora veio e falou, não, Débora, o calcanhar tem que mudar. Posição. E eu não conseguia. Do jeito que eu falei, sentei e falei, não consigo, eu me acacei. Gente, eu vi a Vitória aqui assim. Falei, não consigo. Faz pra eu ver. Exatamente, é isso. Demonstra, ela fez, então você é visual, né? É isso aí. E a maioria das pessoas são. Dentro da academia, o Mas importante aprendeu? é isso. Aprendi. Então, Aí na hora eu pessoal. fiz, ela mostrou e eu assim. fiz. Pede pra demonstrar, vai lá e fala assim, olha, então assim, né, treinar sem orientação é como se você tivesse pegado, eu te entrego um carro e você fala assim, dirige. Pois Não, você precisa ter um norte, você precisa entender mais ou menos como que funciona. Ô, Fran, você tem alunos, assim, eu tive uma época e eu sou apaixonado por correr. Sim, legal. E você tem os seus alunos que correm? Tenho bastante alunos que fazem corrida e inclusive treinam por isso. Treinam pra ter mais força na corrida. Eu comecei a correr em 2015
E aí fui, né? 5, 7, Que 10. legal, meu. São Silvestre, 2 São Uau, Silvestre. que show. Chorei muito na São Silvestre. Nossa, é assim, muito boa a legal. sensação, não é? Foi uma época que eu mais ouvi música na minha vida, porque Legal. tem gente que não gosta de ouvir música correndo. Sim. Eu É gosto. libertador. Então, 2 São Silvestres, eu recomendo, legal, assim, meu. óbvio, treinem, façam direito. É uma puta Vamos zona. pôr um desafio aí, Marcelo? Hã? Vamos pôr um desafio São Silvestre esse ano? Esse ano. É só acho que treinar? não Você acha que dá tá perto? ainda, não sei. Mas Mas eu queria. Sabe o que eu queria? 5, 10 casas eu consigo. Não, Aí, eu ó. queria. Eu tenho um objetivo ainda, não sei É. se pra esse ano não dá mais, talvez pro ano que vem. Me fala que eu vou É falar um se tem ou gosto. não. Mãe de NAC. Não, é um gosto que eu gosto. Algo que eu gostaria de realizar, que seria uma caminhada até Aparecida. Olha que legal. Mas da onde? Do centro de Aparecida até a igreja? Ou de Aí, Não, né? Piracicaba, ou de São Paulo? Daqui, Daqui. né? Então, Daqui. Meu, que define a legal. meta aí. Que Define. legal. Por que Essa é a não? Define a meta. distância. Bacana isso Eu aí. tenho uma amiga que faz, ela treina e Aham. tal. Patrícia, Depois o nome deparou. Hã? Patrícia é o nome dela? Não. Não. E aí, eu conversando outro dia, eu falei, poxa, eu queria um dia acompanhar vocês, mas eu sei que precisa se preparar, né? É bom. Você vê pessoas que chegam lá assim... Meu, eu acho sensacional. Eu acho que de uma fé incrível você conseguir fazer isso. E você fazer mesmo, que querer. Tem pessoas que chegam com o pé todo arrebentado. Chega assim... Então eu não queria isso então, pra eu mim. acho que se Então você você tem... quer ir de lambreta. Não, se você Não, conseguir eu se já ouvi preparar- falar de pessoas que vão e quando chegam lá as unhas todas caem, Então, gente. tem que usar o calçado adequado aí, né, pessoal? Tem que... Então, eu tenho isso Não, aí, mas ó. eu acho que lancei dá aqui esse- sim. Então, com certeza. então eu fiz a São Silvestre, depois eu fiz meia maratona. Que legal, E aí Marcelo. meu sonho era a maratona. É o seu sonho, então? É o meu sonho. Aí. Mas não tem que ter muita disciplina. E acho que tem que ter 1 ano e meio de preparo, assim. Se você... Eu digo que corrida também é uma coisa que você... É igual mar, você não pode abusar muito. Tem gente que corre 5, aí amanhã vou correr 8 hoje. Meu, lesiona. Lesiona. Tem que ir devagar. Vai devagar. Mas Vai- assim, vai com calma. foram os momentos mais espirituais que eu tive Que correndo. legal. Assim, de você com você mesmo, Meu, né? corrida é apaixonante. Eu corria. Hoje eu não tenho mais tempo, assim. uma É uma coisa delícia. que eu vou voltar mesmo. Eu voltava do HC correndo até a Moca. Meu, que legal. Teve uma época que o carro era um peso, assim. Puxa, eu Caramba. estacionei o carro lá, vou ter que voltar. Porque eu já estava tão perto de casa, eu tenho que voltar para pegar o carro. Nossa, meu, olha só. Então, legal. eu parava o carro no Parque da Aclimação, eu falava, puxa, eu podia Sim. do Parque da Aclimação ir para casa. Não, tá o carro ali, eu tenho que voltar Nossa. para pegar o carro. Agora não, hoje já tá diferente, mas já voltei e recentemente eu corri 5 km. Que legal. E eu confesso Opa, que eu muito chorei bom. quando eu corri. É mesmo? Que- É muito emocionante. É né, muito de você legal. se sentir E assim, capaz, dane-se né? que eu corria 27 minutos 5 km, agora eu Sim. corro 37. Não. Mas- Sinceramente, mas- esse negócio... Quantos anos Não, você mas tinha? eu não tô Então, tão, eu não, até consigo talvez, mas Mas com Ah, calma, mas né? gente, sinceramente, mas hein? A questão é A questão é, distância, eu tenho a assim. capacidade de correr Isso. tanto a distância E- tal. e- O tempo, Não, e assim, o tempo ele acaba sendo a mesma coisa do pezinho que eu falei lá atrás. De aumentar. Sim, o é tempo uma- ele vira um desafio. Você fala, fiz em 40, vou tentar fazer em 38. E você vai criando essas metas pra você e você vai aumentando. Isso são metas. E é muito gostoso na corrida porque todo mundo torce por você. Todo mundo tá correndo, torcendo junto, assim. É isso aí. Cai, levanta, isso vamos, aí. não para não. Não sei o que lá. É isso. É muito legal. Ninguém tá competindo com você ali. É isso aí. A competição é interna. Teve uma- cada um consigo, né? Teve uma corrida que eu fiz, não sei se vocês sabem, chama Bravos. Já ouvi Sabe falar. Aquela Já da ouvi praia falar. lá? Da... É uma que tem vários obstáculos. Você Já ouvi passa falar. por lama, Sim, sim, sim. você pula em choque. É. Vira sargento Meu, do exército depois. É tipo, é mais ou menos isso, é um treinamento mesmo. Meu, é surreal. Aquilo ali é experiências que eu falei assim, talvez eu era atleta, eu tenho todos os ligamentos do tornozelo rompido. Então eu falei, não vou conseguir. Eu não ia, porque, meu, não consigo mais correr direito. Então eu falei, não vou conseguir. Imagina, fiz uma botinha lá com os paratapos. Toma aqui, fiz a botinha e fui. Meu, é surreal. E você ajuda, e você é ajudado. E você... Quando eu cheguei, eu falei assim, meu... Sabe quando você fala assim, o sentido da vida é esse? É você conseguir superar
Meu, é o sentido da vida, é esse, A gente tem um compadre, né? O meu amigo, o marido da Luciana, que é nosso compadre. A gente tem um afilhado, o filho deles, que é o Murilo. E ele corria tal, aí engordou pra caramba. Eu também, uma bolinha. Aí eu comecei a emagrecer. Ele falou, vamos correr junto? Legal. A gente foi correr 3 quilômetros. Deu um pau nele. Pau nele. Olha, só foi Hoje ele é um monstro. Tá vendo aí? Ele faz montanha 180 Legal, quilômetros. Meu. Ele O cara é maratonista mesmo, faz Não, maratonista não. Maratonista ele é fichinha. É fichinha perto. Porque é na montanha. Meu. E não são 42 quilômetros, são 100 não sei quantos Já fez 100 e quilômetros. pouco Que já. legal. E aí eu mando mensagem, pô, eu tô na Patagônia, não sei o que lá. A pé ou bike? A pé Não, mesmo? a não, pé. só. Ele também treina bike, mas competição mesmo. Não, a competição é a pé. É a Que pé. show, hein, A pé meu? com Sonho, hein? Ele, É um ele, sonho. Com as ele varetinhas. correu lá, como chamava lá? É uma montanha que fica na divisa da Suíça com a França, com a Itália, Caramba, com a Alemanha, meu, Monte Chamon. Que legal. Ele vai vir aqui e vai contar a Chamonix, história um dia Chamonix. Legal. pra nós. Chamonix, né? Foi na Patagônia também. Meu, que E assim, legal. o cara fica, ele sai às 10 da manhã, a corrida, né? 10 da manhã, 10 da noite, chega às 6 da tarde do outro Tá dia. vendo só? Imagina... E eu dei um pau nele nos primeiros 3 quilômetros. Com Não, certeza. calma. Ele fez os duas São Silvestres. Ai, que legal. A gente foi junto. Caramba, meu. Na segunda ele levou o Murilo no carrinho, na época, o Murilo pequenininho. Nossa, que legal. Mas que legal. Não, assim, é um baita... Eu falei, eu sou culpado de ter criado um monstro. Nossa, muito legal. Te amo, Milton. Aí, ó. Não, isso daí esses são amigos, entendeu? Amigo é aquele amigo que te chama pra beber e te chama pra correr. Sim, Isso claro. amigo é isso. Mas hoje não dá, não, pra correr com ele mais. Ô, Fran, me fala uma coisa. A gente falou aqui, né, de se machucar, tomar cuidado, orientação e tal. Já aconteceu de você ter algum aluno que passou mal? Meu, já. Foi assim, meio que estranho e engraçado também. Porque assim, realmente é punk. Uma das primeiras perguntas que eu faço depois do fato que aconteceu, que eu vou contar, é: você tem pressão baixa? Porque o meu treino, não é que é o meu treino, o treino em si, quando você faz correto, ele dá uma baqueada mesmo. Dois fatos que eu vou contar. Um foi de uma aluna, hoje ela tá nos Estados Unidos, uma adolescente. Eu treinava a amiga dela, uma das melhores amigas, ela me ligou e Fran, eu queria treinar com você, assim, 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 só que eu não a conhecia. E aí a gente foi. Então assim, quando eu não conheço, realmente eu preciso conhecer primeiro. Eu faço alguns exercícios para saber o que a pessoa pode e o que a pessoa não pode. Só que a bonita, linda, maravilhosa, a Maria Gomes, deixa você, não tinha comido, eu não sabia. Só que ela fez, acho que 2 exercícios. Aí eu falei assim, tá tudo bem? Primeiro dia. Tá tudo bem? O pai dela médico, a mãe dela juíza. Eu falei, agora? Aí ela assim, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Falei, vou pegar uma água pra você. Nisso ela veio atrás de mim. No que ela veio assim, Pá, desmaiou. aí eu olhei pra ela, ela tava branca. Menina, essa menina caiu em cima de mim desmaiada, com a pupila dilatada. Gente, que susto. E aí eu deitei ela, coloquei um pouco de água, pedi pra interfonar pra mãe dela, porque também não... Aí eu tinha uma... Graças a Deus, eu tinha perguntado se ela tinha diabetes, alguma coisa, ela falou que não. Então eu tinha uma bala, ela meio que foi acordando, eu fui colocando, ela foi meio que voltando, eu não entendi se foi glicose, eu não entendi se foi a pressão, só sei que ela não tinha comido, aí vomitou o que não tinha. Meu, foi uma loucura. Mas assim, aconteceu, foi bem... E aí depois, assim, ela treinou comigo, ela fazia... Eu dou uma aula de Muay Thai Fit, né? Que é mais on fight mesmo. E é dentro das minhas aulas de funcional, que é muito dinâmico, a garotada adora. E ela, desmaiou mesmo. E a outra, tô bem aqui no Anália Franco, olha isso, treinando Muay Thai também, a 2 irmãs. Aí a mais velha, a Letícia. Gente, vocês vão dar risada, eu juro. Ela tava lá treinando, plá, daqui a pouco ela vira pra mim e fala assim... Gente, que interessante. Vocês estão vendo esses glitters? Vocês estão vendo Começou, né? essas bolinhas que tá caindo? Ai, Será que alguém tá gente. montando alguma coisa? Eu olhei pra irmã dela. Aí ela olhou pra mim e eu... Senta aqui. Gente, foi assim... Eu falei, meu, como assim glitter? Então assim, hoje a gente ri... Mas na hora, toda vez que eu vejo ela, eu comento do glitter pra ela. Eu falo, começou a ver glitter, me avisa. Então assim, mas hoje a bicha treina muito, perdeu mais de
13 quilos, se eu não me engano, da pandemia pra cá, treinando. Que bom. Muito. E ela Então, faz isso é cinema. importante falar, né? Que às vezes antes de treinar, de ir pra academia, Sim. sempre comer alguma coisa, Sim. né? Uma fruta. Precisa. E assim, Não precisa encher o bucho pra ficar Isso, pesado, mas pelo isso. menos algo então, pra... assim, não é importante reconhecer o seu corpo, reconhecer os sintomas que o seu corpo te Isso, dá, muito né? bom. Então, o suor frio, uma náusea, É isso aí. uma dor no peito, para, né? Falta de ar súbita, dor no braço esquerdo, tudo isso é motivo de você parar. Você não vai ser campeão naquele dia, respira, entende o que está perfeito, acontecendo. Marcelo, Tontura, essas manchas. Bolinhas pretas. Então, assim, respira, veja, e talvez não seja aquele dia que você tem que parar e até ir no hospital. Então, assim, reconheça os sinais do seu corpo e para. É melhor você parar e perder o exercício e não ser nada, mesmo não sendo nada, perfeito. do que você ficar forçando uma situação que pode ser Perfeito. potencialmente fatal, né? Então, cuidado. Isso, uma coisa que é importantíssimo que você falou, mas é isso, a capacidade de cada um. Se respeitem, não criem metas inalcançáveis e entenda que o seu corpo, a pessoa que mais entende dele é você. Aumente carga, foi o que eu falei. Sim. Tente mais 1 quilômetro, legal. Mas dentro da sua capacidade, tipo, a gula, sabe a gula? Eu já comi, mas tá muito bom, vou comer de novo. Não precisa. Então, treinou, fez bonitinho, vai lá, recupera, dá aquele tempo de recuperação legal e volta e faz de novo. Mas treinem, gente, por favor. Treinem, é saúde, é Faça vida. A gente exercício, começou faça conversando, exercício. falando isso, É isso aí. né? E tanta coisa que acho que ainda tinha... Tinha. Não, temos... né, precisaríamos de muito tempo para falar de tudo, de tanta coisa que surge, né? Sim, surge. Mas com certeza oportunidades não faltarão, Com certeza. né? Mas aí aproveitando aqui, assim, né? A gente, o pessoal que já acompanha sabe que a gente gosta sempre de dar algumas dicas aqui, né? Então falamos muito do exercício, que é coisa, Sim. né, boa para a vida saudável e tudo mais. Só que também tem uma diversão, né? Não é só treinar, mas de repente está lá em casa, tal. Você recomendaria um filme que você assistiu? Às vezes até sobre treino também, não sei, que você assistiu um livro que Sim. você leu pro pessoal. Eu tenho muito... assim, eu falo que a minha vida social é bem complicada. Porque eu não tenho muito, tá, gente? Eu não tenho muita vida social, eu trabalho muito, eu amo muito o que eu faço. Assim, séries, um monte de gente me recomenda, assista série, mas eu às vezes não tenho tempo. Porque às vezes eu porque chego... a série é longa. Né? E eu tenho pouco mesmo. Às vezes trabalho até sábado e domingo, mas assim, eu recomendo muito a música que eu te mandei, né? Você vai A colocar música lá a gente pra vai gente? falar já. Daqui a pouquinho. Meu Deus. O livro, eu li um livro faz bastante tempo, porque meu livro é meio louco, tá, gente? Só que assim, pra você que tá começando, quer ser um empreendedor, leia O Mito do Empreendedorismo. É muito bom. Ótimo, vou até anotar, adoro essas coisas. É muito bacana. Você vai ter uma visão muito boa depois desse livro. E você tinha falado... O filme. O filme é uma série que você tem assistido, que você gostou, que você diria pra alguém assistir. Eu falo assim, que eu sou pós-graduada, Marcelo, desculpa, tá? Em Grey's Anatomy. Eu sou pós-graduada em medicina, gente, por Grey's Anatomy. Então... Você curte a Grey's Anatomy. Você sabia que a gente... Não, eu curto. Sabia que eu nunca assisti nenhum episódio? É mesmo, médico geralmente não assiste mesmo. Tem uns alunos médicos aí que falam isso. Mas eu gosto bastante que a gente consegue... Assim, é um momento que eu tenho, às vezes acabo até assistindo, de eu desligar mesmo. Então, e é um assunto que te interessa? É um assunto que me interessa, eu gosto bastante. Eu amo. Você ia bem nas aulas de anatomia? Muito. Eu falo que eu amo... Se eu não fosse personal, eu seria... Se eu não tivesse o amor que eu tenho... Porque eu amo gente. Eu adoro gente. Eu gosto de cuidar de gente mesmo. É a minha missão. Eu falo que é isso. E eu falo que se eu não fosse profissional de educação física... do meu outro sonho seria ortopedista. Musculoso. Eu amo essa... Musculoso. Eu adoro. Legal. Então eu, assim... Músculo, osso e tendão, né? É isso aí, músculo, osso e tendão. E treino. Ai, legal. Você quer falar do seu? Posso falar. Pode falar, depois eu falo. Sobre série, eu vou falar, em vez de filme, eu vou falar série.
é uma série que tem no Netflix chamado Arremesso Final, Nossa. que é o documentário do Michael Jordan. Eu ouvi falar. Eu quero muito assistir. É extraordinário a excelência, assim, de um atleta, assim. Nós estamos falando de atleta, né? Nós não falamos, assim, Nossa, maravilhoso. do atleta profissional, que eu nem sei se isso é saúde ou não. Mas a perfeição que ele queria executar, de ser o melhor naquele esporte que é o basquete. Depois ele se cansou de tanto que ele alcançou, ele foi para jogar beisebol e depois golfe, aí depois não se encontrou. O cara era muito bom, né? É um absurdo, assim. Tudo. Arremesso Final com Michael Jordan. Nossa, é muito bom. Narrado até por ele, já velhão, então... Velhão. Eu vou anotar porque eu quero assistir esse aí. Arremesso. Não, você pode... vai estar no podcast lá, você vai ver lá. Vai estar depois no você vai link. pegar, vai estar lá no link e tudo. Eu preciso ter tempo pra ver. E livro, Uhum. esse aqui, ó. Eu li esse livro quando eu corria, Vidas Corridas. Então, é do Sérgio Xavier Filho, e ele conta, os próprios corredores contam a história, ele só sintetiza pessoas famosas, Legal. Abílio Diniz, o próprio João Amoedo, que foi candidato à presidência, maratonista também, contando as histórias de como correr, da experiência da corrida, deles né? na corrida. Então, a questão de fracionar metas, a questão de criar projetos correndo, de ficar com você mesmo e ter criatividade. Isso aí. Então, esse livro é um livro excelente para quem quer ou corre. Vidas legal. Corridas, Sérgio Xavier. Legal. Bom, a gente falou de superação, né? Aqui falamos de atletas. Eu me lembrei de um livro que é uma leitura que eu recomendo, que é da Mara Gabrilli. Hoje ela é senadora, né, da República. Sim. E ela, antes de sofrer o acidente que a deixou tetraplégica, ela era atleta, né? Então ela conta, Legal. o livro se chama Depois daquele Dia, que foi do dia que ela sofreu o acidente, mas ela conta da época que ela corria, da experiência que ela Essa tinha. mulher aí é... E o que ela faz hoje ainda para manter o corpo Que legal. dela No livro em fala sobre movimento. Não, mas assim, na rede social Ah, dela sim, também achei você que consegue ela- acompanhar isso, Que né? legal. Ela vestiu um exoesqueleto. E ela tá recentemente. brigando para que venha, A né, Laís lá no também. HC. A Laís Souza. Sim, Laila, a menina da ginástica Laís, olímpica, verdade. né? Isso, a menina da ginástica, ela também... Então, esse livro é bem bacana, assim, porque conta também depois do acidente, como que foi, como ela percebe o corpo dela. Ela é muito Nossa. ligada ao corpo dela, apesar das limitações, né? Então, é um livro que vale muito a pena, eu aprendi muito e foi bem interessante. E aí, filme, eu lembrei de um filme que aí, por conta do livro da Mara, eu acabei chegando nesse filme, que se chama Fuja, Assisti já. do Netflix. Uau! Não assisti, E a não. filha... Onde você tava? A Eu filha não é tava. cadeirante. A filha é cadeirante e a mãe, né, cuida dessa filha integralmente, assim, faz de tudo e mais um pouco pela filha, pelo bem-estar da filha e tal. Só que a história tem um desdobramento Louco. muito louco. Eu não vou dizer porque senão eu vou dar um spoiler danado aqui, mas vale a pena, assim, ou seja, Fuja, a mensagem é pra menina. Só isso que eu vou dizer. Você deu spoiler? Não, Fuja é pra menina, isso aí já pronto. Só dela. Só dela. E é muito legal. Um filme que é interessante, eu gostei bastante. Tem outros aí que estão na ponta da agulha, mas ainda tá cedo de falar, né, Má? Não, Da não, gente- vamos a gente terminar, tem que vamos terminar. Esse nós estamos vendo junto. Aí a gente Que legal. tem, então aqui não pode tudo, né? A gente Ah. tem a playlist de músicas que os Que eu nossos vou começar a ouvir convidados, agora. os nossos convidados trazem. E a gente vai alimentando essa playlist, legal, que é um hein? Pode Tudo para ouvir. Que legal. Que está no Spotify, que lá você consegue também acessar os episódios agora, tá? Ó, que Inclusive bacana. com vídeo também, agora já tem essa opção. Tirem do modo carro. Isso. E no Deezer também. Que legal. Então, a música que a Fran indicou, É a minha música. que é Viva Então, a não conheço, Vida, não. né? Meu. Não, eu achei, eu Você escutei, óbvio Ainda que eu não, vi. eu não baixei, vou baixar. Inclusive, preciso Eu colocar na achei playlist. a Sensacional. letra, a hora que ele fala que expectativas só te agora não decorei, Vai, né? Mas eu calma. escutei. Meu, essa música eu mostrei pra uma aluna hoje
que eu não... A gente conversa, assim, de muitas coisas, mas música era uma coisa que ninguém tinha me perguntado, sabia? Música, livro, série. Eu falei, gente... E aí eu mostrei pra ela falou, Aqui cara, é é um pouco sua de cara. tudo. Não, isso aí, aliás, então. eu me identifiquei Ela falou, muito com meu, essa música. É isso. Ela falou assim, Fran, essa música, é você, Eu me isso. identifiquei pra caramba. É muito legal. Adorei. Eu espero que as pessoas gostem, que escutem bem a letra. Quem me apresentou porque foi a uma letra- amiga que perdeu o filho. Pelo que eu entendi, é português Meu, a música. sensacional. É nacional. A hora que ela falou pra mim, que eu vi lá Viva a Vida, eu achei que era Felipe Viva La Duran. Vida. La Vida, todo mundo acha Né? que é. Aí eu falei, vai estar, já tem na playlist, Ah, na verdade. sim. Aí não, quando eu parei, que eu cliquei, falei, pera, não, Felipe Meu, Duran, não tem essa- nada a ver. E aí eu achei Vou ouvir. sensacional. Essa Muito música aí, você vai gostar. Assim, Vou é uma ouvir música voltando que- pra casa agora. Juro, Isso. por favor, depois me manda uma mensagem. Claro. Tenho certeza que vocês vão gostar. Bom. A sua, Má, você escolheu... A minha, putz. Tem como esquecer do Rock Balboa, meu? Gente, eu... Correndo. correndo, né? Subindo Correndo aquela na escada, Filadélfia né? lá. Pode ser clichê, mas eu adoro essa música, dá sangue nos olhos. Quando os olhos você de tigre, corria, né? você escutava. Ouvia total. Vamos fazer uma aula comigo de Muay Thai com essa música? Com moletom, Pensou? blusa de moletom com ator, Capuz. Que legal. subindo as escadas lá da Filadélfia. Demais, o Rock Balboa. Então é uma música que me estimula a fazer exercício físico. Então, Legal. e a minha, eu também escolhi uma que me estimula. É? Que é o Dr. Alban, que é Não conheço, Say não. Hallelujah. A batida dela, É boa essa eu música. falei pra você, né? A Aleluia, bike. fazer exercício? É boa. A bike, a música, a batida dela é uma coisa Então tá. impressionante. E na bike, tum, Que tum, legal, entendeu? meu. Na minha cabeça, não toca essa música na minha aula, eu já até falei pro professor uma vez dela. Mas na minha cabeça, quando eu caminho, Que legal. eu escuto, me movimenta mais, assim, eu gosto muito. Que legal. Gosto muito Eu mesmo. gosto de gente que é movida a música. Bom, Adoro. música, a gente falou de música num episódio aqui, música é Eu assisti uns transformador. pedaços. Nossa, muito sensacional. legal, muito bom. Sensacional. Enfim. E aí é isso, né? Por hoje, olha, você achou que passou rápido? Não, eu olhei aqui, eu falei, gente, já? Foi muito Eu não falei pra descontraído, foi você? muito legal, Eu adorei. falei pra você. Eu tava nervosa, viu? Que ia ser uma delícia, não falei isso? Falou, pessoal. Falei, vai ser uma delícia. E é isso, quando a gente senta aqui pra bater papo, passa legal. muito rápido, porque a gente, graças a Deus, escolhe tudo a dedo, Que bom. assuntos bons Que legal. e flui. Flui mesmo. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Bom, com certeza, tô à você que disposição. tá com a bunda no sofá, levanta, pede orientação e vai se movimentar. Procura a Profran aqui, Pode ó. Profran procurar, é pode fera. Seus contatos aí. suas redes conta aí, sociais. Ó, minha rede social, segue lá, tá, gente? É Personal Franz. Franz Rosa. Rosa, eu vi. É meu time. Se precisar de alguma coisa, como eu disse, eu amo gente. Então, eu tô aqui pra cuidar. É a minha... Acho que Deus mandou eu aqui pra terra pra fazer isso mesmo. Então, manda um direct lá, manda uma mensagem. O que eu puder ajudar, com certeza estaria à disposição. Sensacional, isso aí. Legal. E o Pode Tudo, tem algum contato? Temos o e-mail que é umpodetuto@gmail.com. Isso, manda história lá. Quem sabe você não pode vir aqui dividir essa história com a gente. A gente quer isso, a gente quer história boa, motivadora, interessante. E a gente aguarda ansioso lá, manda um e-mail pra gente. E também a gente tem o Instagram, né? Tem o @umpodetuto_podcast. Tá maravilhoso. Tá muito lindinho. E aqui, só pra gente aqui registrar mais uma vez, esse é o nosso filhinho patrocinador, Que legal. que é o Para Que Eu Viaje Sem Rumo, de Marcelo Belesso. Ô, louco! Olha, Olha, eu não é quero um fraco, autografado. não. Esse aqui é um livro de contos que o Marcelo legal. escreveu e que eu sempre falo que assim é uma leitura deliciosa, porque contos curtinhos, né? Nossa, que legal. Vai passando rapidinho também, mas tem um detalhe que o Marcelo colocou no livro dele, que os personagens de uma história voltam em outras Uau. histórias. Então de repente você Que legal, se lembra sim. daquela pessoa, sabe? Muito Então não é um bom. personagem que mostra. Já viu que na Globo, às vezes nas novelas, os personagens às vezes voltam? Sim, sim. Acontece isso Nossa, aqui. eu sou roteirista da Globo agora.
Eu estou te... obrigado. como se Tá, diz? ó, a Globo tá perdendo. Tá perdendo o autor aqui. Então, aqui, ó, pessoal, encontra lá na Amazon, você encontra o Pra Que Eu Viagem Sem Rumo, Marcelo Belesso. Legal, Certo? parabéns. Obrigado. Nosso filhinho aqui. Fran, obrigada. Obrigado. De coração, foi uma delícia. Eu falei que ia ser delicioso. Obrigada de coração. Maravilhoso, Convite, que você gente. venha outras vezes Com e que certeza. você possa, né, retransmitir esse nosso bate-papo aí para os seus alunos Com e todo certeza. mundo. Para o pessoal ter acesso a esse Eles bate-papo. vão. Ó, seus gostoso. alunos aí, E essas sigam a gente, se informações. inscreva no canal. Se inscreve e lá. curte nós certeza aí. vão, com Dá uma certeza. força pra gente Eles lá. são gente boa. Legal. Tudo gente boa. Eu amo Show. vocês. Obrigada. Eles transformaram a minha vida e eu Show. espero transformar Isso aí. deles Isso aí, e de mais retribuindo, gente. né? Isso aí. Obrigada. Obrigada, gente.